No livro do Washington Fernando, o pastor, ele fala que você tem que transformar o dinheiro em escravo, que é trabalhar de graça. O dinheiro tem que trabalhar para você. O dinheiro tem que trabalhar de graça. Trabalhar pra você. Eu falo em um vídeo no meu canal que a gente tem que trabalhar até fazer o dinheiro trabalhar para pagar todas as suas contas. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz Empreendedor, esse podcast que tem o objetivo de dar voz aos empreendedores, empresários, profissionais liberais. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto, cara, que é muito bacana, um assunto que os brasileiros eu acho que estão descobrindo hoje, né? Eu me considero um analfabeto nesse assunto até meus 22 anos de idade. Então depois eu acordei para esse despertar e isso, olha, é disruptivo. Hoje vamos falar sobre educação financeira com Thiago. Thiago, investidor, educador financeiro, servidor público, cristão, marido e pai. Ele acabou de atingir a marca de 10 mil inscritos no seu canal do YouTube e está aqui hoje para passar muito conhecimento para a gente, né, Thiagão? É isso aí mesmo. Boa noite. Olá, bom dia, pessoal. boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse programa, né? O Voz do Empreendedor. E eu estou muito lisonjeado de ter sido convidado para estar aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto que é tão atual na vida dos brasileiros, né? Porque a educação financeira não é só para quem quer investir dinheiro. Hoje aí nós temos 3 etapas da educação financeira, né? Que é para quem está endividado, que é para quem quer fazer sobrar um dinheiro e é também para quem quer investir. Então é um assunto muito atual e está também em pauta no Congresso Nacional, aí estava com 2 matérias até semana retrasada, enfim, é um assunto que nós precisamos estar falando em todos os momentos. Exato, educando os brasileiros, né, Educando Thiagão? os brasileiros. E, cara, você, quando eu conheci, falou que produzia esse tipo de conteúdo, fui pesquisar, falei, cara, eu preciso trazer o Thiagão no podcast e coincidiu com a marca de 10 mil inscritos no seu YouTube. Quero te parabenizar, cara, porque é uma marca aguerrida. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. A gente está fazendo um trabalho. Eu estou fazendo igual o pai do Zezé de Camargo e Luciano. Né? Não sei se você já assistiu. Já, os 2 filhos de Francisco, né? Eu vou em algum lugar. Você já viu meu canal? Estou gravando conteúdo para internet. Mas é assim vou ali, funciona. você já viu meu canal? Aí escreve um aqui, escreve um ali, 10 aqui, 10 ali. Estou falando do meu canal. E as pessoas, elas querem entender. E como que surgiu essa ideia? Não sei se a gente já pode entrar nesse assunto. Pode, né? já vamos. Eu invisto há algum tempo, há 10 anos aí mais ou menos, estou no mercado financeiro, entre altos e baixos, e de um tempo para cá, de uns 4 anos? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Eu, de um tempo para cá, eu me tornei uma pessoa mais consistente em querer investir, pensar no futuro, né? E as pessoas, elas querem sempre entender como que funciona, como é que é, tem risco, não tem risco. E toda vez eu tinha que perder, no mínimo, uma meia hora, 1 hora, sentando com uma pessoa explicando. Falei, sabe de uma coisa? Em vez de eu ficar mandando conteúdo de outras pessoas para as pessoas ficarem vendo, eu vou gravar o meu conteúdo. Quem perguntar, eu vou falar, ó, me acompanha no canal, vídeo tal tá falando isso, vídeo tal... E lá eu criei algumas playlists, né? Criei uma playlist de educação financeira, eu criei uma playlist rumo aos 10 mil, porque eu abri uma carteira também do zero lá. Ou seja, lá eu invisto, não é ao vivo, mas eu gravo todo o processo de investimento, investindo 200, 300, 400 reais ali, uma média de a cada 15 dias, e posto para as pessoas verem como que é entrar na plataforma, para poder entrar, comprar uma ação, abrindo ali, para as pessoas ir acostumando. Eu faço pelo celular, eu faço pelo computador. Então a pessoa, como é que eu faço? Eu já pego e mando meu canal para ela assistir como é que... Assiste. A melhor forma é você ver, depois você pode salvar no favoritos para você assistir de novo. Então daí que surgiu a ideia. Então eu estou aí avançando, mandando para as pessoas, mando para os amigos aí para poder acompanhar e dar uma voz aí para esse assunto, né, que é muito importante. E o que eu acho legal, cara, é porque esse assunto de mercado financeiro tem muito picareta hoje em dia, né? Muito, porque você faz isso, porque faz aquilo, com pouco dinheiro você consegue muito dinheiro. E você já tocou no assunto que é o risco. Sempre vai ter risco, só que você tem que controlar o risco. Até que risco você está disposto a pagar, né, Thiagão? E quando você... Pelo menos eu, quando fiquei sabendo que você produzia esse tipo de conteúdo, falei, cara, que massa, conhecendo alguém. Porque, cara, ter alguém próximo que fala disso, que produz isso, você acaba descredibilizando aqueles picaretas que tem na internet, que aparece lá, invista isso, ganha isso, 10 minutinhos lá, você fez não sei quanto. Então, cara, você sabe que tem como fazer, mas do mesmo jeito que você faz, tem como perder. Eu não faço Thiago? mais e não indico para ninguém também fazer mais, né? Assim, é complicado isso, mas assim, realmente...
A minha ideia surgiu exatamente por causa disso. Logicamente que Deus sabe o nosso futuro, Sim. o dia de amanhã, como que vai ser as coisas, mas a ideia surgiu para levar conteúdo e também poder levar de uma forma mais massificada, né? No nosso estado aqui em Cuiabá, capital, logicamente que tem aqui bons investidores, realmente tem caras aqui que são bons, são fenômenos na área de investimento, né? Com patrimônio gigantesco. Mas não convém a gente falar de patrimônio gigantesco para pessoas que não sabem, né, nem o que é um CDB, ou até sabem, porque agora é um assunto que está no momento, mas não sabe como colocar o dinheiro no Tesouro Direto, comprar uma ação. Não adianta a gente falar de grandes volumes para esse tipo de pro público em geral, né? Hoje uma média aí passou de 6, se eu não me engano, agora de 7 milhões de pessoas que investem no Brasil na renda variável. É muito pouco. É muito pouco. Então não adianta eu querer falar de muito dinheiro com pessoas que estão começando. Então por isso que eu criei o canal e comecei um projeto do zero. Eu tenho a minha carteira lá particular, que eu já invisto nela há algum tempo, só que eu criei essa carteira para as pessoas acompanharem do zero. Como que é investir do zero? E lá eu faço investimentos que não têm alto risco. Logicamente que eu não faço recomendações, até porque eu não posso recomendar. Não pode, né? Mas lá eu ensino, vou comprar um fundo imobiliário, o que eu faço? Eu abro o relatório do fundo, leio o relatório, olho os investimentos que aquele fundo está fazendo, eu faço algumas análises e eu convido a pessoa que está me assistindo a fazer essa mesma análise em outros papéis, que daí ela vai aprender, ela investir o dinheiro dela. Ela não vai comprar porque eu estou comprando. Ela vai pegar, poxa vida, essa ação aqui está baratinha. Eu vou ler se os fundamentos ali econômicos, se o preço, se o lucro, como que está o balanço da empresa. Então eu faço tudo isso lá no meu canal para as pessoas aprenderem e depois elas poderem também conseguirem fazer por conta própria lá. Né? Eu já tenho um conteúdo lá que eu já quero assistir. Então. Eu compro um fundo imobiliário lá e faço análise assim. Eu faço uma análise bem rápida, tá? Mas eu mostro onde que está o caminho, que está o relatório daquele fundo imobiliário. Entendi. E o porquê que eu estou comprando aquele fundo imobiliário. Porque senão a pessoa só vai copiar e colar, né, Tiagão? A ideia não é essa. E Tiago, por que você despertou para essa vida de educação financeira? Porque, igual eu falei no começo, né? Dados apontam isso. Não é eu que estou dizendo. É que o brasileiro ele é um analfabeto financeiro, vamos dizer assim, né? Cara, eu sou servidor público. Eu sou servidor público desde 2007, né? Eu fui muito novo para a carreira pública. Eu não cheguei a ficar endividado, assim, meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Mas o conforto que a profissão pública, que a estabilidade do salário traz para a vida da pessoa, ela faz com que as pessoas pensem jogando dívida sempre para frente. Qualquer aumento que ela tem na sua carreira salarial, ela pensa em fazer um novo empréstimo para poder comprar um outro novo trem, um novo patrimônio, Então, ou seja, um bem passivo, né? As pessoas que estão à minha volta estão muito endividadas. Eu tenho amigos que são empresários, tenho amigos investidores também, né? Mas em sua maioria as pessoas estão muito endividadas e não pensam muito no futuro. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para a gente poder tentar levar um mínimo, né? Hoje eu tenho amigos que gostam de sentar. Eu sou servidor, trabalhei na Assembleia Legislativa também. Eu sento às vezes com alguns secretários lá e a gente começa a falar sobre alguns assuntos, sobre educação financeira. Cara, os caras param para ouvir, porque é algo que eu não preciso estudar a vida do cara. É um comportamento padrão. É padrão, né? É o conforto de quem tem um salário que não vai ser mandado embora, ela comprometeu o seu salário com empréstimo, com consignados, com cartão de crédito, com tudo. Então as pessoas, aí depois ela perde o controle. Porque uma vez que você não pagar, você perde o controle de tudo. Então, isso me levou a criar esse canal e eu já tô com esse projeto há muito tempo, mas aí eu vejo pessoas que estão na internet gravando conteúdo da época que eu tenho ideia de querer gravar conteúdo sobre isso e nunca tomei essa iniciativa. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso. E aí eu peguei, tô fazendo sozinho, tô fazendo lá em casa mesmo, tá melhorando. Se você ir acompanhando, tem uma evolução na qualidade dos vídeos, na qualidade do áudio, na qualidade da edição. Tem uma pequena evolução, porque é algo bem caseiro ainda, né? Eu não tô fazendo ainda algo para ganhar dinheiro, eu tô fazendo algo para difundir conhecimento. Então, essa que foi a ideia principal. As pessoas que estão à minha volta, tem muita gente endividada. E levar conhecimentos não só sobre investimento, mas também sobre comportamento. Exato. Né? A gente estava falando antes de nós começarmos a gravar, a gente estava falando do livro do Daniel Kahneman, né? O Rápido e Devagar. As pessoas tomam decisões muito rápidas.
Agora tá chegando, novembro, Black Friday daqui, Nossa, Black Friday dali. Tudo baseado na emoção, né? As pessoas tomam decisão baseadas na emoção. Na emoção. Então, ela vê um produto que custa R$1.000 e está por 990. Não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade de comprar. E a pessoa não sabe depois como que vai pagar. Então, isso tá fazendo um mal demais para as pessoas. E aonde eu falo, eu bato duro mesmo nisso. Esse assunto. Eu falo, junte para comprar do que comprar parcelado. Porque dá certo. É só você cortar gasto aqui, cortar gastos ali. Uma fala que é típica do brasileiro. Você já deve ter ouvido essa. Eu vou comprar e depois eu vejo como que eu faço, né? Isso é muito ruim. Quantos amigos eu já vi fazer isso, cara? Aí chega lá na frente, o cara tá todo endividado, aí se lembra do que ele falou lá atrás. Se eu vou comprar, depois eu vejo como eu pago. Olha aí o resultado. Isso é muito ruim. As pessoas depois, elas não conseguem dormir por causa de dívidas para pagar. Eu sei, já passei por isso. Aí a pessoa vai lá e tem esse que é o conforto do servidor público. Mas não é só o servidor, é todo tipo de trabalhador, empresários, tudo. A pessoa tem lá 5 mil de salário e tem 5 mil de limite no cartão de crédito. Aí a pessoa vai lá e fala, bom, eu não tenho salário para pagar, mas eu tenho um cartão de crédito. Exato. Cara, isso é um mal. A pessoa o cartão de crédito, ela recompensa o bom utilizador. O bom usuário, ele recompensa com pontos, com milhas. Você acumula, troca por coisas, troca por pontos, por viagens. Mas a pessoa que não tem controle financeiro é um péssimo hábito. Veneno. Você que tem cartão de crédito, não tem controle financeiro, antes de qualquer coisa, corta ele e joga no lixo. De verdade. É literal, no sentido literal da palavra. Corta e joga fora. Porque se você não sabe segurar quando o cartão de crédito é um braço do seu salário, quando você usa o cartão de crédito como extensão do salário, tá na hora de você cortar ele e jogar fora. Até a gente teve uma dificuldade aqui na empresa, né? Que a gente tem um cartão de crédito e daí pensava, tá bom assim o limite, porque tá bom assim para eu não me endividar, mas é outro negócio, a gente tá falando em investimento, então você precisa ter um limite para comprar um equipamento, para revender, então é outro tipo de negócio que você vai fazer, né? É o crédito inteligente. Exato. Aí tem um crédito inteligente. A gente pode fazer outros episódios, porque aí se for entrar em crédito inteligente, a gente vai demorar muito tempo, né? Então vamos voltar aqui no ponto principal, que era a inadimplência, ó. Eu puxei esse dado aqui, ó, da Veja. Esse dado foi do dia 8 desse mês, ó. Inadimplência atinge 30,5% das famílias e bate recorde em setembro. Então, 30% da população brasileira está endividado. Está endividado. O SPC fez uma pesquisa, agora eu não sei de quando que é essa pesquisa. A pesquisa era com pessoas que têm descontrole financeiro, desorganização financeira. Por que você é desorganizado financeiramente? Porque eu consumo demais. 62% da população é porque consome demais. Consumismo. É consumismo. O consumismo representa 62% das pessoas que não têm controle financeiro. Ou seja, não é porque a pessoa ganha pouco. Então, desses 30 aqui, vamos dizer, 62% é Então, não é porque a pessoa ganha pouco. É porque ela é endividada. É porque ela não sabe. Ela não sabe sempre por onde eu falo, já não é a primeira vez que eu vou falar isso, que a diferença da pessoa que ganha pouco para a pessoa que ganha muito é o tamanho da dívida. Se ela não tiver educação financeira. Porque sempre que você crescer o seu patamar, e aí eu falo para todo mundo, cresceu o patamar um pouquinho de renda, vive com o que você estava abaixo. Na hora que você crescer de novo, você sobe um degrau. Porque se você sempre viver no limite, vai acontecer isso aí. A pessoa ficar 3 meses sem trabalhar, perder o emprego, ou aposentou, e a aposentadoria nós sabemos que o INSS tem um teto de 8 mil e uns quebrados, e a pessoa ganha 15, 20, 30, 40 mil, só que ela contribui para o INSS, não teve uma educação financeira, não investiu numa previdência privada, não investiu em patrimônio, não investiu em ativos para poder ter uma receita depois. Ela aposenta, ela se torna uma pessoa que não vive mais, ganhando o teto da previdência. Então, isso é muito real no Brasil. Então, assim, a pessoa tem que aprender a consumir. Ganhar dinheiro faz parte de construir patrimônio, mas aprender a consumir da forma correta e viver os sonhos, você que está nos assistindo, aprenda a viver os sonhos no momento correto. Vai chegar o momento de você comprar um relógio de 5, 10 mil reais, comprar um iPhone novo, comprar um carro novo, mas agora não é o momento. Principalmente agora você que vai fazer isso pegando dinheiro em banco. Vai pegar empréstimo, pagando taxa de juros altíssimas aí. Agora é hora de pegar empréstimos para quem quer investir. E buscar aí subsídios do governo para poder conseguir uma equalização, para poder pagar um juro mais baixo possível, para poder dar um jeito de fazer a economia rodar. Mas para comprar passivos, agora não é momento de comprar passivos.
Agora não é momento. Você tem que comprar uma casa, você compra a casa, porque a casa é algo mais espiritual. A casa é minha, a casa ninguém toma, a minha família mora lá. Uma coisa que ninguém vai fazer é tirar eu dentro da minha casa. É o seu ok, lugar de mas segurança. mudar dessa casa para uma casa mais top, aí você espera o momento certo. Entendi. E, Thiago, aqui a gente falou de educação financeira, né? O cara despertou, falou, putz, estou endividado, vi um vídeo do Thiago lá, realmente eu acho que eu preciso me educar financeiramente. Qual que é o primeiro passo para o cara que está endividado, que seria, no caso, eu brasileiro? Estou endividado, tive clareza que preciso. Tem duas coisas que a pessoa precisa fazer. Geralmente quem está endividado tem uma palavra que daí não é literal, mas ela acaba trazendo para si, que é entrar num buraco, né? Eu tô num buraco, não consigo sair. Ou a bola de neve, né? Que a gente fala que ela vai rolando, os juros vai aumentando. Para de rolar essa bola de neve, para de cavar esse buraco, primeira coisa. Parar de cavar, parar de aumentar a dívida. O que isso significa? Parar de pegar empréstimo para poder pagar a conta. Cara, se você não deve, porque o banco não vai fazer isso. E o banco ainda faz isso, faz negociações aí para fazer abatimento de juros, né? Mas você deve um comércio e o juro está subindo. Você deve alguém, pegou um dinheiro emprestado com um parente, com um amigo, vai lá e negocia. Às vezes você fez uma compra, não conseguiu pagar, está devendo lá R$3.000 de parcela numa loja e o juro está indo. Vai lá e faz a negociação para você sair da dívida. Fala, eu consigo pagar em 10 vezes R$400, vai dar R$1.000 a mais. Tudo bem, mas eu consigo pagar em 10 vezes, eu não consigo pagar essa conta. Consegue, mas vai lá e fala aquilo que é o que você vai conseguir fazer. Não vai lá e faça compromissos que são impagáveis, né? Que não você consegue colocar no seu orçamento. Eu tenho ali R$1.000 por mês que é para mim poder pagar conta, para mim sair do endividamento, e eu devo ali R$15.000 para 10 tipos de pessoas. Vai lá e negocia para poder pagar parcelado. E aí, você vai começar a pagar aquela dívida, você vai começar a ganhar credibilidade. Porque o que a pessoa tem de melhor nesse mundo, que ela não pode perder, é o nome dela. E aí a pessoa começa a sair da dívida. Depois a gente vai falar sobre o nome também, quando a pessoa começa a crescer. Mas agora é o momento de sair da dívida. Então a pessoa planeja, para de pegar dinheiro para poder pagar outra conta, porque quando ela pega dinheiro para pagar outra conta, ela pega mais dinheiro porque quer comprar algo a mais. Cancela todos os tipos de assinaturas que ela tiver. Ou se tiver criança em casa que gosta de assistir na internet, deixa uma ou, né, no máximo. Procura sair em restaurantes que todo mundo sai, não vai falar que não sai, que todo mundo dá um jeito de gastar um dinheiro fora. Todo mundo dá um final de semana. Foodzinho. Procura fazer menos isso, cozinhar em casa, comer comida mais simples. Vai trabalhar, procura comer no restaurante mais barato, para de comer sobremesa. Gente, é um período que você vai tomar uma decisão drástica, né? Escassez, né? Depois você vai voltar a respirar. Mas se você não tomar essa decisão drástica, você nunca vai sair do buraco que você está. E uma terceira que eu não falei, procurar uma fonte de renda extra. Qualquer coisa. Eu lá no começo, eu não contei isso para você ainda no particular, mas vou falar aqui agora. Lá no começo, antes de eu ter filhos, isso era possível. Eu trabalhava no serviço público, então eu trabalhava numa prefeitura das 7 às 1. Almoçava, 2 horas eu estava na rua fazendo manutenção de computador, que eu sou técnico de informática. E aí, à noite, pelo menos umas 2 vezes por mês, eu ia trabalhar de garçom. Para fazer renda extra, né? Minha esposa trabalhava na cozinha, minha tia tinha um buffet, ainda tem um buffet até hoje, não ajudo mais ela, mas ela tem um buffet até hoje. Então a Luana, minha esposa, ela ia, eu quero mandar um beijo, ela vai assistir inteirinho, que ela gosta de me acompanhar. Ela trabalhava na cozinha, eu trabalhava de garçom, então a gente fazia uma renda extra. E eu vou falar para você, às vezes a renda extra dava igual o salário do meu da prefeitura no mês, porque o meu e o dela junto, e aí eu não fiz isso para pagar conta. Eu fiz isso para construir patrimônio. Olha só. Mas para a pessoa que está endividada, eu não vou trabalhar de garçom, eu não vou trabalhar. Cara, eu hoje, sabe o que eu estava fazendo? Há uns 2 meses atrás, eu também trabalho em eventos, né? Eu gosto de trabalhar com bar, com estacionamento. E há uns 2 meses atrás eu estava numa festa em Nortelândia ordenando carro no estacionamento. Olha só. Porque eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho hoje, eu tenho que viver com a minha família. Graças a Deus eu já tenho uma condição um pouquinho melhor, mas eu vejo uma oportunidade de fazer uma renda extra ali, seja para poder manobrar carro, seja para trabalhar de garçom, né? Eu vou lá fazer. Eu não vou fazer direto mais, mas eu vou fazer. Quando eu quiser fazer um extra, né? Tô precisando comprar um negócio aí, eu não quero tirar do meu patrimônio acumulado. Você tem que fazer como? Tem que fazer um extra. Você tem que ir atrás do capital para fazer aquilo. Você nunca pode desfazer do seu ativo acumulado para você comprar novas coisas, né? Então a pessoa ela precisa negociar as dívidas, parar de fazer dívidas e procurar uma renda extra. E
Cara, é muito o hábito das pessoas, porque quando você fala, você precisa cortar gastos. Cara, quantas vezes eu já conversei, você tá conversando com a pessoa, corta gastos. Mas eu não posso, não tem como. Aí tá, dá meia hora, você vê, o cara vai ali, volta com um chocolatinho da Americanas de R$15. Putz, R$15 é uma marmita. Exato. Aí hoje em dia que eu tenho um pouquinho de educação financeira, eu já sei quanto que eu ganho por mês, então eu já sei quanto eu posso gastar por dia, aí eu coloco lá. Então, com refeição, eu vou gastar tanto por dia. E é aquilo ali. Eu tenho que me condicionar a gastar aquilo. Aí, o cara vai lá, gasta R$15 aqui. Aí o cara vai, um iFoodzinho. Cara, no fim do mês, velho, isso dá... E ainda mais a pessoa que faz isso para trabalhar. Agora, se for para um lazer com a família, você pode se dar a liberdade de fazer isso em algum momento. Paulo, já cheguei de fazer... Hoje eu não faço mais isso, tá? Mas assim, para chegar nesse patamar, eu tive que fazer algumas atitudes. Eu já cheguei no começo, eu saí com a minha esposa, com o meu filho, que eu só tinha um filho na época. Eu lembro de eu comer isso, ela achava até ruim, mas era algo que eu quis absorver para mim, né? Eu comia alguma coisa em casa e levava eles para sair para eles comerem e eu só bebia um suco, bebia um refrigerante. Só para acompanhar. Cara, as pessoas devem estar vendo... Eu nunca falei isso para ninguém, tô falando aqui a primeira vez. As pessoas devem pensar, poxa vida, mas era muquirana mesmo, né? Mas isso me deu condições de pegar um psiquiê, pegar uma mentalidade, de ter hábitos de trabalhar e economizar na comida. Quando eu estou trabalhando, eu não preciso pensar em lazer. Eu não preciso comer uma comida legal. Eu preciso de me comer uma comida saudável. Exato. Comer e me manter. E aí, no final de semana que eu for sair com a minha família, legal. Aí nós vamos comer em um lugar. O que ela quiser comer, a gente vai comer. Mas quando eu estou trabalhando, E essa transição de quando você cria consciência e fala, cara, eu preciso mudar. Eu lembro que na minha fase, Thiago, cara, eu tava com dívida. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte... Ou eu pago minhas contas, ou eu vou pro boteco. Então, falei, cara, eu vou pagar minhas contas. Deixei de ir no boteco. Eu fiquei, 8 meses sem pisar no boteco. Porque, cara, eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que mudar. Então, eu falei, cara, vou deixar doer agora, lá na frente eu colho os frutos, né? Não tô colhendo ainda, mas um dia eu vou colher. Mas vai colher. Exato. Vai colher. É a questão do hábito de fazer isso, em algum momento você vai começar a colher o resultado. É igual o nosso amigo que perguntou, né? Se eu tiver tanto e não sei o quê. Cara... Se você tiver R$1 milhão e não tiver o hábito, você vai perder tudo isso, né? O meu pastor lá da igreja que eu estou congregando, lá em Arenápolis, a Videira, o pastor Eric, ele tá querendo vender uma casa dele que ele tem em outra cidade. Ele falou, eu invisto não. Eu falei, em lugar nenhum. Primeiro, porque a questão do investimento, você tem que primeiro estudar onde você vai colocar seu dinheiro. Eu não sei nem se vai dar tempo de nós entrarmos nesse detalhe aqui hoje, né? Mas o investimento não é para quem tem muito dinheiro. Porque o cara consegue juntar muito dinheiro porque ele investiu em alguma coisa. Exato. Se o cara tem uma casa, quer dizer que ele soube poupar para poder construir aquela casa, para vender e colocar num negócio que vai desfazer do patrimônio em pouco tempo. Não, ele tem que estudar, porque ele vai mudar de ramo. Eu fui bom para poder construir a casa. Então agora eu tenho que começar a ver como que eu vou fazer com esse capital da casa. Se eu vou alugar ela e ter uma renda de aluguel. Ou se eu vou pegar esse dinheiro e colocar num outro ativo. Isso, vou vender a casa e comprar um terreno. Ou diversificar em vários ativos. Vendo a casa, pega a metade, aplico num terreno. A outra metade eu coloco numa renda fixa ali com liquidez diária para uma emergência que eu tiver. Né? Outra parte eu coloco num investimento para minha aposentadoria. Aí porque eu vou conseguir uma taxa de juros um pouquinho melhor. Então a pessoa não é sobre muito. É sobre começar. A pessoa tem que ter o hábito de investir sempre. Cara, eu gosto de uma pessoa que é um exemplo, assim, pra gente, que não ficou milionário nas redes sociais, na internet. Ele ficou comprando ações, que é o Luiz Barsi, né? Que é o maior investidor pessoa física brasileira. Do Brasil. Cara, os caras, esse dia eles fizeram um episódio com ele lá, um dia com o Barsi, né? Os caras falaram que eu não gasto, que eu não compro as coisas. Eu não gosto de carro novo. Esses carros novos, tudo bate, amassa, tudo fácil. Agora eu gosto de comprar ações. Aí, gastei 12 milhões comprando ações. Eu não gosto de gastar. É o luxo dele. Então assim, as pessoas, eu também, e aí, até um cuidado que a gente tem que ter. Logicamente que nem tudo demais, eu sou uma pessoa cristã. Sim. Tudo que é demais na sua vida também te causa mal. Exato. Cara, eu fico louco querendo juntar dinheiro, é R$100, é R$300, para mim poder aportar, para poder comprar ações. Eu cheguei nesse nível hoje, né?
Então, mas hoje eu não penso em querer comprar um relógio de luxo, juntar um dinheiro. O meu negócio é ver a minha carteira aumentando. De volume. E você pode ver que o perfil, por exemplo, do Barsi, daquele outro brasileiro, Ivan Lins, né? Tem, Ivan, tem Isso. o Gustavo Cerbasi também, que é dos mais antigos. É esse perfil. Os caras têm. Você olha pro cara assim, você fala, cara, é um cara simples, né? Você olha, não vê muito luxo, e o negócio dele é ação, ele só pensa no mercado financeiro. Mas eles têm luxo, é porque não aparece. É porque não aparece, né? Mas é um luxo. É porque, na verdade, eles não são de ostentar. Essa é a diferença, né? Eles estão confortáveis. Assim, e uma coisa que é a educação financeira o seu dinheiro é para você gastar mesmo, mas para dar conforto para sua família, né? Para se aparecer. É uma idiotice isso. A pessoa querer comprar, e isso, vários livros escrevem isso. O livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. O livro do Pastor Washington, que eu estou lendo agora também, fala isso. A pessoa compra algo com o dinheiro que ela não tem, compra algo que ela não precisa com o dinheiro que ela não tem, para impressionar quem ela não quer. Não tá nem aí para ela, cara. Então, assim, o seu dinheiro, se você investir e gastou errado, é um aprendizado para a vida? É um aprendizado. Mas, poxa vida, eu gastei no conforto com a minha família, é uma coisa. Agora eu comprei um carro só para me mostrar na rua. Né? Hoje eu tenho um carro confortável, mas quanto tempo depois que eu fui ter um carro confortável? Né? Você pensou na comodidade da sua família. Não, eu pensei na comodidade. Não, agora eu tenho um carro, minha família é grande, então eu tenho que comprar um carro grande, porque eu tenho só filha, tem 3, né? Então, como que eu vou carregar uma pessoa a mais se eu tiver? Então, no Celtinha, né? Eu pensei nesse conforto, né? Que caiba mais pessoas, não, né? Por causa de carro do ano, carro novo. Então, as pessoas, muitas vezes, elas querem viver para mostrar para os outros, né? E isso é errado, isso é uma idiotice. Isso aí a pessoa se tortura, porque daí entra inveja, a comparação dela se comparar com os outros. Não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Você já tem a sua roupa para você vestir para ir trabalhar, para sair para festa com seus amigos. Não queira impressionar as pessoas. O marido tem que querer impressionar a esposa e a esposa tem que querer impressionar o marido. E chega. O que passa disso já eu falo que é idiotice, excesso, né? Você tem que impressionar aqueles que estão dentro da sua casa. O conforto principal, o seu dinheiro, você tem que gastar principalmente com aqueles que estão dentro da sua casa, que dividem o teto com você. Uma coisa que eu tenho aprendido aí nos últimos anos, cara, a gente fala em conta, mas quando a gente não tem essa clareza, a gente pensa, putz, conta vai tomar o meu dinheiro. Mas, cara, a melhor coisa, né, Thiagão, é quando você faz uma dívida planejada, você paga. Cara, que sensação boa, né, Thiago? De pagar aquilo. Você fala, cara, muito bom pagar conta. É muito bom pagar conta. Muito bom, velho. Não, melhor do que fazer conta é pagar a conta. É muito bom, muito bom. Melhor do que fazer conta. E, Thiago, voltando nesse assunto do endividamento das famílias, você que já tem um público, o que você enxerga nesse público que eles têm mais dificuldade? É em gastar o dinheiro, é em sair da dívida, é em investir? Qual que é, assim, o que você enxerga de maior dificuldade para esse público? É assim, é um público que é há pouco tempo, né? Mais ou menos 5 meses, eu acho, 6 meses que eu tô gravando conteúdo pra internet. E eu comecei a ver, eu te vi. Cara, é pouco tempo, cara, pra 10 mil. Eu comecei a te ver, mas eu já tinha, quando eu comecei, meu canal tava com 900 e poucos inscritos, que eu sempre postei, eu gostava de dar cursos de captação de recursos federais e estaduais para convênio, porque eu venho da área pública, né? Então eu já tinha alguma coisinha lá. Eu conheço pessoas que têm 70, 80, 90, 100 mil reais e tá lá, na hora que eu olho, olha aqui, vê se eu estou investindo certo. Aí eu olho lá no celular, a pessoa tá lá rendendo 0,4, 0,5 ao mês. Nossa, é muito baixo. Com a Selic, a 15% ao ano está dando mais de 1%. Isso é um público. Pessoas que já estão um pouco mais avançadas, que não estão endividadas, que tem. E uma outra parte do público são pessoas que literalmente estão endividadas. Elas estão ali, não conseguem saber como sair da dívida. E aí é a hora de você dar o chacoalhão. Entendi. Não acusar, né? Porque eu acho que a gente tem que dar a mão para as pessoas, porque, Paulo, é uma questão cultural. Porque muitas vezes a pessoa... por isso que eu falo, clareza, consciência, porque, cara, é algo que o brasileiro não sabe disso. A pessoa não aprende educação financeira em casa. Não. Ela não aprende educação financeira na escola. Nas igrejas, ela não aprende educação financeira, porque na igreja ela crê, o que é pregado é que Deus vai prover tudo. Realmente, a questão da fé, que é a questão do prover, que Deus é ter a certeza de que Deus vai fazer se eu for lá e Ele vai estar comigo. E não que Deus são
partes específicas a questão do maná que Deus deu para o povo, porque o povo estava numa missão no deserto e Deus proveu, mas o povo estava numa missão. Agora você ficar em casa sem missão nenhuma, esperando, aí é complicado. Agora, o prover de Deus é ter a certeza de que ele vai prover o resultado se eu for atrás para trabalhar. Então, a questão cultural nas igrejas, em casa, isso falhou muito na nossa sociedade. Inclusive, eu vou ministrar um curso semana que vem lá na minha igreja, Educação Financeira, e tá, assim, bem a galera procurando bastante, de graça. É de graça, é um trabalho voluntário para a gente poder ensinar as pessoas mesmo a como lidar melhor com o dinheiro. Porque a pessoa também, ela não, às vezes ela até consegue juntar um dinheirinho no mês, mas ela não sabe onde colocar, ela pega e coloca lá na poupança, na conta dela. Quando ela vê um trem, ela fala, eu tenho dinheiro lá na poupança. Eu vou usar esse dinheiro para comprar um negócio. Então a gente vai abordar tudo isso. Então não é cultural. Então a gente tem que dar a mão para a pessoa e ajudar a trazer ela para a realidade, a fazer, trabalhar melhor o seu dinheiro. Voltando a essa parte cultural, hábito, a gente é meio que criado, condicionado, né, que o dinheiro é meio que demonizado pra gente, as pessoas ricas. Inclusive, quando eu comecei a entrar nesse mundo e estudar e ler livros e ter mentor, dentro de casa, quando eu ia na casa dos meus pais, né, falava de ser rico, mas não é bem assim, porque não pode, porque, sabe, aquele negócio tipo rico. Pra que isso? Muito dinheiro, muita riqueza é do mal, né? Passando os outros para trás. E nada a ver isso, né, cara? Você tem que prosperar para ajudar as pessoas, para transbordar e poder fazer com que isso se dissemine, igual você. Putz, tô dando um curso de graça, tô com meu canal no YouTube, então você quer prosperar, isso quer levar para mais pessoas, porque você sentiu o resultado que trouxe na sua vida. O resultado trouxe na minha vida, e assim, eu saí, antes de eu ser servidor público, cara, todo mundo é possível. Todo mundo é possível. Trabalhando não tem como. A pessoa que trabalha e sabe administrar aquilo que é colocado na mão dela como resultado do seu trabalho, administrar, poupar um pouco. Se eu não me engano, no livro de Provérbios, capítulo 13, um dos livros mais fantásticos da Bíblia, fala muito sobre o dinheiro. Lá fala que feliz é aquele que junta aos poucos, ou algo nesse sentido, né? É para você juntar de pouco em pouco mesmo. Exato. Não é sobre riqueza. É igual aquele ditado. É uma fração da sociedade que ganha uma na Mega Sena, ou que ganha uma herança. É uma fração mínima da sociedade. Então, você tem que ir juntando aos poucos. O hábito de investir. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, eu não achei nenhuma fonte no Brasil da veracidade dessa informação, mas nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que 30% das pessoas que ganham na loteria lá, elas voltam a ficar pobres. Eu não sei se é o Pai Rico e Pai Pobre que fala no livro, se você pegar, vamos supor, 100 milhões e dar para uma pessoa rica, se ela ficar pobre, ela volta a ficar rica, e se você pegar e dar 100 milhões para uma pessoa pobre de conhecimento, ela volta a ficar pobre. Se você tirar os 100 milhões de um rico, então assim, é uma questão do hábito, né? Porque o dinheiro, ele não leva desaforo para casa. Não. Se você vê alguém gastando na rua demais, você pode ter certeza, se o cara for rico de dinheiro, não estou falando que ele que quer se aparecer só. Se o cara for rico de verdade, ele tem muito mais guardado. Aquilo que ele está gastando não é nem fração. Não faz nem cócega, ele não está ostentando. Ele está gastando aquilo que está dentro da parte confortável do orçamento dele, que ele pode gastar. Aí vai você lá, desculpa até a palavra, um bobo, eu vou querer viver igual fulano, porque aí você se lasca mesmo. E já aproveitando o gancho aqui, agora que está chegando a Black Friday, Natal, cara, acredito que deve ser a maior época de endividamento brasileiro, né? Cara, toma cuidado com esse negócio de Black Friday. Eu tenho um amigo que eu tava falando com ele hoje, aí ele quer ir no curso, né? Aí ele falou assim, cara, eu acho que eu nem vou nesse curso, senão eu vou ficar com dor no coração no mês que vem. eu tô guardando aqui, economizando um cartão para mim poder gastar. Olha aí, ó. Gastar. Você vê, né? A gente não economiza o dinheiro pensando em investir, é pensando em gastar, cara. Isso aí, velho. Pensando em gastar. Economiza. Você já pensou você economizar pensando em gastar? Nossa. Você economizar. Cara, não faz sentido. Você economizar para gastar mais depois, né? Exato. Ou economizar para se endividar, né? Economizar para se endividar. Mas o cartão de crédito é complicado. A Black Friday chegando, galera, toma. Eu nunca me atentei com esse negócio de Black Friday. Cara, graças a Deus, quando começou, eu já tinha consciência do que eu tava fazendo com o meu dinheiro. Você acredita, Thiago? Até meus 22 anos, cara, eu pegava o meu dinheiro, eu dava pra minha mãe, falava, ó, paga minhas contas e dá só um pouco aqui pra eu gastar. Tinha 22 anos.
Eu casei com 21, Nossa, então já cara, não tinha como fazer isso. Ali eu fiquei meio com vergonha da situação que eu tava endividado. Eu falei, não, cara, eu já sou homem, já tem que... Aí eu fui em busca de conhecimento. Primeira coisa é você ir despertar, né? Então, você vai tentar descobrir onde eu tô errando. No meu caso, eu já sabia, né? Então, fui buscar conhecimento, ler livro. Aí eu falei, cara, acho que é por aqui. Então, a gente vai estudando, condicionando. Aí chegou uma época, eu comprei um curso onde tinha um mentor que, cara, foi disruptivo ali pra minha vida. Aprendi muita coisa e, tipo assim, não só coisas que serviram para o mercado financeiro, mas que servem hoje como empresário, para a vida pessoal, mundo dos negócios. Então, você não adquire só a questão, eu vou me educar financeiramente. Não, você aprende coisas para a vida. Porque isso devia ser ensinado na escola, né? Mas não é. Na escola. Eu falo assim, ó, quando minha filha completar 15 anos, todo pai tem um sonho de dar uma festa para a filha de 15 anos, debutante e tal. Meu sonho é dar uma carteira de investimento para ela com mínimo 100 mil de reais investido para ela administrar. Esse é o meu sonho, mas isso faz daqui 11 anos. Então, se eu continuar no pique que eu tô, eu vou ter condições de dar esse presente para ela, né? Porque é bem palpável hoje no cenário que eu vivo economicamente. Mas, assim, desprender daquilo que eu já invisto para mim e que eu invisto para minha esposa para poder investir para ela. Mas todo pai tem um sonho de dar um presente, de comprar algo caro. Não, eu tenho um sonho de fazer meus filhos ali, eles alcançarem a liberdade financeira deles cedo. Já alcançar a liberdade, já aprender a fazer. No livro do Washington Fernando, o pastor, ele fala que você tem que transformar o dinheiro em escravo. Que é trabalhar de graça. O dinheiro tem que trabalhar para você. O dinheiro tem que trabalhar de graça. Eu falo em um vídeo no meu canal que a gente tem que trabalhar até fazer o dinheiro trabalhar para pagar todas as suas contas. Porque se você trabalhar a vida toda pelo dinheiro, você nunca vai se tornar uma pessoa independente. Isso é ser um escravo do dinheiro. Isso é ser escravo do dinheiro. Isso é ser escravo do dinheiro. E, cara, é muito engraçado, porque quando eu lembro, cara, até hoje, essa frase que você falou, o dinheiro trabalhar para você. A primeira vez que eu escutei isso, eu falei, cara, mas como isso? Aí eu fui escutando, dinheiro trabalhar para você. Dinheiro trabalha... Cara, e para você ver, é tão da gente isso que, cara, é uma coisa que tem todo sentido, mas demora para entrar na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente sempre foi criado na cultura de gastar, não do dinheiro trabalhar para a gente, é da gente trabalhar pelo dinheiro. Porque, por exemplo, pelo menos eu lembro até hoje, quando o sonho dos meus pais era, né, ter um emprego fixo ali, bem posicionado, ter uma casa, um bom escritório, um bom médico, advogado, aí uma casa. Esse é o seu futuro. Né? E a gente é condicionado a isso. Então eu lembro, cara, algumas coisas que hoje para mim tem total sentido, mas por exemplo, essa me marcou muito, porque o dinheiro trabalhar para você, cara, eu fiquei pensando, cara, mas como que eu vou dar conta de fazer isso? Eu a vida inteira corri atrás do dinheiro. Então, a pessoa que está buscando conhecimento, cara, ela tem que ficar ali, só que concorda comigo que é uma situação muito difícil, porque o cara tá endividado, cheio de problema, e começa a escutar isso. O dinheiro trabalhar por você, mas o cara, putz, eu que tenho que trabalhar por dinheiro, como que eu faço, como que eu saio disso? E ter, às vezes, uma pessoa próxima que tenha, né, uma palavra para falar, lê um livro, vai aqui, dá um conselho, ajuda muito, né, cara? Porque eu acredito que a maioria dos seus inscritos, às vezes o cara não tá nem buscando, talvez, o Thiago tem uma resposta de ouro para me dar, mas pelo menos tá caminhando junto, né? Uma motivação. Isso, motivação. Ou uma confirmação do que ele está buscando. Eu tenho uma pessoa que me acompanha, que ela, rapaz, de vez em quando eu tô ruim, acordo tão assim, aqui de Cuiabá, inclusive. Ela falou essa semana, aí eu vou lá e vejo um vídeo seu, eu dou uma animada, que é possível, que eu vejo que, né? Mas uma coisa que me marcou muito foi uma frase que eu vi semana retrasada, do Donald Trump. Eu vi em algum lugar, não me lembro agora onde. Um tempo atrás, 1900 e bolinhas, né? Quando ele era novo. E aí ele chamou a esposa dele e falou, você tá vendo aquele mendigo ali? Olha só o que o Donald Trump falou. Você tá vendo aquele mendigo ali? Aí ela falou, tô. Você sabia que eu valo 700 milhões de dólares menos que ele, eu valo? Ela falou, mas como assim? Ele é um mendigo, você é tal. Mas ele não tem uma dívida de 700 milhões. Ele não está devendo 700 milhões. Ele está com saldo negativo. Ele não está com saldo negativo de 700 milhões igual eu tô. Então ele saiu de 700 milhões negativo até um patrimônio de 3 bilhões e meio de dólares, né? Então, você que deve aí 100 mil, 50 mil, saiba que é possível. Exato. Planejamento, vontade de trabalhar. A vontade de trabalhar para buscar uma receita a mais. Meu dinheiro eu não consigo fazer sobrar nada. Cara, lá no meu serviço, eu gravei até um vídeo sobre ela, a Mariana.
ela vende uma média de 100 doces por dia a R$2. Ela gasta R$90 para montar aqueles docinhos todo dia. Cara, ela faz uma renda ali, às vezes, de quase 2 mil por mês vendendo doce. Olha só. É mais do que um salário mínimo. É mais do que 50% da população brasileira ganha para trabalhar. Então, é a receita que ela tem de renda extra que ela só faz na hora do almoço e à noite. À noite ela usa a casa dela para fazer e na hora do almoço, no intervalo, ela sai nos gabinetes ali oferecendo, quem ainda está no almoço, ali para poder vender os docinhos. Então, é uma renda extra que a pessoa precisa fazer, poder buscar. Fala, eu vou buscar, eu estou devendo R$100 mil. Negocia lá 50 parcelas de R$2 mil para poder pagar essa dívida e vai buscar fazer uma renda extra de R$2 mil por mês focado em pagar a dívida. Porque na hora que você terminar de pagar essa dívida, você vai falar, cara, eu consigo fazer R$100 mil em 50 meses. Aí ela vai começar a investir. Exato. Então é uma questão do hábito, é colocar o pé no chão. E você que está assistindo a gente agora, você que está endividado, cara, tem solução. Você não morreu, você está vivo, tudo tem jeito. Procura ler um livro, procura alternativas de renda extra. Pense qual que é a sua aptidão ali para você trabalhar, que você possa fazer uma renda extra fora do seu horário de serviço e principalmente uma renda extra que não tenha um custo para trabalhar. Igual eu falo que o garçom é bom, porque o garçom em qualquer bairro que você for, você acha um restaurante, alguém que está precisando de um garçom para fazer uma diária, você só tem que comprar uma bandeja. Às vezes até a bandeja tem lá. Aí você só vai gastar o seu tempo, né? Às vezes você só vai gastar o seu tempo, então você vai trocar o seu tempo por dinheiro para fazer uma renda extra. Ah, mas eu não posso ficar fazendo isso todos os dias à noite, que eu tenho minha família. Realmente, você não pode ficar fazendo isso todos os dias à noite. Mas se você não dá um jeito de resolver a sua vida em um ano, a pessoa que fizer isso um ano, ela precisa de um ano. Ah, mas eu não vou pagar em um ano. Você não vai pagar em um ano. Mas se você fazer isso em um ano, você vai mudar totalmente a sua forma de pensar. Você vai adquirir o hábito de fazer uma renda. Quem sabe você vai até pensar num negócio, vai montar um negócio, vai pagar a sua conta, começar a investir e ajudar pessoas que estão à sua volta a sair também do endividamento. Quantas pessoas que a gente vê, né, que o cara começou com um negocinho ali para pagar uma conta e acabou tornando o negócio principal da pessoa, né? A fonte de renda principal. A fonte de renda principal. Às vezes a sua renda extra dela vai se tornar uma fonte de renda principal. Só que é muito difícil, né, cara, as pessoas querer voltar ao padrão de vida, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tive que voltar ao meu padrão de vida, cara. Então, igual você falou, eu tive que deixar de assinar alguns streams que eu assinava, eu deixei de... Sexta-feira, sábado e domingo tá no boteco, deixei de pedir aquele hambúrguerzinho na quarta-feira. Então, voltar é muito difícil, cara. Só que hoje a gente é bombardeado na internet por você não precisa sair, promoção. O dinheiro vem no seu exato. celular. Ó, o iFood chega às 7 da noite e já começa a mandar mensagem para você. Ele manda mensagem para você. Então a gente é bombardeado, né, cara? E agora nessa época é Natal, é Black Friday, é promoção, é não sei o que, compra isso, compra aquilo. E a gente vai se deixando levar, né? Porque como a gente falou no começo, a cultura do brasileiro não é de investir, é de gastar. É de gastar. Inclusive, e a gente vê muito forte esse movimento dos brasileiros, igual você produzindo conteúdo, pessoas que já estão lá na frente, bem posicionadas, também falando em educação financeira, cara. Não falando em investir, falando em educação financeira, que é o primeiro passo, né, Thiago? Para o cara começar a pensar em investir, conhecer esse mundo, né? Até agora a gente não falou de investimento. Exato. Acho que já tem uns 40 minutos que nós estamos aqui conversando ou mais. Só falando de educação financeira. Só falando de educação financeira, e assim, é o passo principal. E às vezes se torna até entediante para algumas pessoas, mas é preciso falar. Quanto mais pessoas estiver falando desse assunto, mais isso vai entrar na cabeça das pessoas que precisam ter um controle, que precisam ter educação financeira, que precisam se planejar para poder realizar os seus sonhos, que precisam... O que você tem feito para poder realizar os seus sonhos? Só tem... Porque sonho, enquanto você não colocar uma meta no seu sonho, você nunca vai realizar ele. Você não pode ir fazendo... Você não vai tangibilizar. Você não pode ir aleatoriamente. Eu tenho sonho de comprar um carro. Mas não é só ir lá e financiar um carro e não dar conta de pagar ele. Às vezes você tem um nome e depois você ainda perde o nome. Exato. Então você tem que fazer um planejamento para você... Existe o crédito inteligente para você adquirir, ainda que seja um passivo. Mas tem que ser de uma forma inteligente. Eu ganho 3 mil por mês. Eu não posso pagar R$ 1.500 de parcela num carro. Exato. Porque eu tenho seguro, eu tenho combustível, eu tenho pneu, tudo, eu tenho documento. Pneu. E você não vai dar conta de pagar suas contas e pagar a parcela daquele carro. Depois você vai acabar entregando ele para poder pagar a dívida, ficar com o nome inadimplente, perder o dinheiro que você deu de Depreciar entrada. O bem, porque você não fez manutenção. Depreciar o bem, perder o dinheiro que você deu de entrada, então você acaba desvalorizando, você acaba andando muito para trás. E às vezes a pessoa chega num momento da vida dela que é entregar o carro, quer entregar a moto, quer entregar uma casa.
que ela comprou e não deu conta de pagar. Então, a gente precisa fazer planejamento. Né? Lá no livro de Provérbios, capítulo 21, acho que no versículo 5, fala que os planos bem estruturados levam à fartura. Né? Então, assim, quando você faz o planejamento daquilo que você vai adquirir, você vai fazer um plano da parcela que cabe dentro do seu orçamento, ou até construir uma renda passiva, uma renda que já vai pagar aquela parcela. Isso você já leu o livro do Kiyosaki, ele fala muito sobre isso, né? Que a esposa dele do pai rico, queria comprar uma Mercedes, se eu não me engano, uma Mercedes. Aí só que ela segurou até que o aluguel dos imóveis que ela tinha pagasse as despesas do carro. Ela não vendeu nada para poder comprar o carro. Ela não fez com que isso se tornasse passivo, né? Não, momento, né? Ela fez o ativo que ela tinha, pagar o carro e pagar as despesas do carro. Exato. E, Tiagão, você acredita que, por exemplo, a pessoa está nessa fase, na transição ali, agora eu vou começar a investir. O que você indica, o que você passou, qual que é a sua experiência saindo de endividamento e já iniciando nesse mundo de investimento ali? Agora é a parte mais legal, né? Que é a parte de fazer o dinheiro trabalhar, fazer o dinheiro. É a parte da alegria, o cara já passou o sofrimento. Olha só, a pessoa precisa investir diversificadamente. Mas ela não pode diversificar enquanto ela não tiver um dinheiro para reserva de emergência. Ou seja, o primeiro passo é procurar algo com liquidez imediata, que tenha reserva de emergência. E hoje é fácil. Esses bancos digitais aí... Aí o cara pega essa reserva de emergência que ele tem ali, vamos dizer, para 6 meses, né? E investe em um ativo de liquidez rápida, né? Você vai pegar o seu dinheiro, você vai acumulando esse dinheiro, você vai construindo. Eu tenho R$100 por mês, eu tenho 50, tenho 30, não interessa. Tanto você tem que agora começou a sobrar. Tem 500, você vai procurar um lugar que rende pelo menos o que a Selic paga. Vamos colocar aí 1%, que a Selic está pagando mais. Sim. Que pague pelo menos 1%, que você pode usar aquele dinheiro a qualquer momento. Que você possa viver 6 meses se der errado a sua vida, aquele dinheiro vai te dar 6 meses para você não ficar sufocado, que vai poder te dar uma... Qual que é a palavra que eu posso usar? É que você vai conseguir se manter ali, né? Que você vai se manter durante 6 meses, né? Então você vai pegar o seu dinheiro e investir em um lugar que tem uma liquidez diária. E aqui existem diversos fatores, mas com as facilidades que existem hoje, eu não recomendo, mas olha só. Os bancos digitais, Nubank paga 115% de CDI, até R$5.000. Então nós estamos falando para pessoas que vai começar a sair da dívida. Aí ela já atingiu o teto do Nubank. 15% é alto. Eu tenho um vídeo gravado, eu coloquei 5 mil e esperei 30 dias para ver quanto que ele rendia lá. Aí a pessoa já investiu, e aí ela vai estudando sobre diversificação, sobre ações, enquanto ela está juntando dinheiro ali que já está pagando 1%. Porque a ideia não é ficar ali. A ideia é ficar ali, fazer o dinheiro render, porque vai chegar um momento que as taxas de juros vão baixar no Brasil e as rendas variáveis vai subir. Vai subir. Então, ali você vai estudando. Chegou no Nubank nos 5 mil, tem um Mercado Pago que paga 10%, que paga 120% de CDI até 10 mil. Então, você pega e muda para o mercado. Então, a sua reserva de emergência é 15 mil, exemplo. Então, ali já deu sua reserva de emergência. Aí eu vou começar a estudar sobre renda variável. E aí você pode colocar essa reserva de emergência em outros lugares também. Pode ser num Tesouro Selic, que agora a gente pode falar um pouquinho sobre o Tesouro Direto, que é com liquidez diária, é um título pós-fixado na Selic, que paga o que a Selic paga e você pode sacar a qualquer momento. Explica só para a galera, pós-fixado. O pós-fixado, vamos supor, a Selic hoje está 15%. A Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Isso. E o CDI é uma taxa, um certificado de depósito interbancário que os bancos utilizam entre eles para poder eles pegarem dinheiro emprestado entre eles. Ou seja, vamos supor, vamos falar dos bancões, Banco do Brasil, Itaú, aí chega no final do dia, a tesouraria fechou o caixa, não consegui pagar a conta. Aí ele vai lá no banco que quer emprestar aquele dinheiro e ele vai pagar o CDI. O CDI, geralmente, ele acompanha a Selic 0,1%, 0,5% a menos. Então, se a Selic está 15%, o CDI está 14,9%. E aí você acha um investimento que paga 100% do CDI. Isso quer dizer que você vai olhar a Selic como base. 100% do CDI é quase o preço da Selic, né? Então, o Tesouro Selic pós-fixado, ele é um tesouro que você vai ganhar os 15% ao ano, que dá mais ou menos 1,25%, se eu não me engano, ao mês, enquanto a Selic tiver 15%. Se a Selic baixar para 14%, ou seja, é uma renda fixa. Sim. Mas é uma renda fixa pós-fixada em algo, mas você tem liquidez.
Ou seja, se a Selic tiver 10%, o seu rendimento vai ser em cima dos 10%. Ele é pós-fixado. Entendi. Ele não é algo que você está ali fazendo a aquisição de um... Existem investimentos pré-fixados, né? Que não importa, e hoje a melhor coisa que tem para quem não precisa do dinheiro urgente é fazer pré-fixação. Que é fazer, a liquidez, hoje, para quem não precisa do dinheiro com liquidez, é fazer marcação a mercado com pré-fixado. Hoje, tesouro pré-fixado, aí, tesouro IPCA+, a gente pode até entrar em detalhes, hoje é o ouro do mercado. Porque você vai proteger o seu capital, o seu investimento contra a inflação e vai manter o poder de compra daqui 15 anos. Seu dinheiro não vai desvalorizar. O seu dinheiro daqui 15 anos vai estar valendo o que está hoje, mais 8%, mais 5%, mais... Cara, é uma coisa gigantesca. É um trem gigantesco. Mas isso pode ser até para um outro episódio. Fazer uma série aqui. Até para um outro episódio. Mas isso que significa pós-fixado. Você indexa em algum benchmark, né? Que o benchmark é uma base de que os mercados utilizam, que é a Selic. Fixada. Né? Então, fixou ali. E tem também aí investimentos pós-fixados na inflação. Ou seja, se a inflação está 5, você vai receber 5. Se a inflação tiver 6, você vai receber 6. Então, é pós-fixado. Então, ele é fixado em algo, mas esse algo tem variação. É variável. Mas é uma renda fixa, não deixa de ser uma renda fixa. Então, você coloca Tesouro Selic pós-fixado, você coloca num CDB pós-fixado também, porque tem liquidez diária. Num CDB pré-fixado, você vai ter que deixar o dinheiro por um certo tempo. E a dica de ouro, nunca utilize o dinheiro com menos de 30 dias, senão você paga IOF. E o IOF é um imposto, né? O IOF ele é um imposto, né, que sobre operações financeiras, que ele começa muito alto se você depositar hoje e sacar amanhã, e ele vai diminuindo até chegar os 30 dias. Depois ele zera. E se atente a uma coisa, para quem... Eu não sei se já vamos passar para essa segunda parte. Vamos supor que você já encheu sua reserva de emergência. Mas eu não quero investir em ações. Quero só investir em pré-fixado, pós-fixado. Quero um investimento seguro. Quero só investir em renda fixa. A renda fixa... Não quero ficar preocupado com o mercado. Se a renda fixa estiver pagando 1%, eu vou investir a vida toda. Olha só. O IOF é até 30 dias. O imposto de renda, até os 6 primeiros meses, você paga 22,5% do seu dinheiro se você sacar ele. Depois dos 6 primeiros meses, até inteirar 2 anos, você paga 20%. Não, até inteirar 1 ano e meio, você paga 20%. Depois, até inteirar 2 anos, que é até inteirar 720 dias, se eu não me engano, você paga 17,5%. Após isso, você paga 15%. Olha só, você que investe pensando em aposentar numa renda, num pré-fixado, num pós-fixado, que você vai pagar imposto de renda, se você investir durante 10 anos, para depois você começar a viver disso, essa diferença do imposto de renda para começar a usar o dinheiro amanhã ou depois de 2 anos, você vai ganhar 7,5%. 7,5%. Porque você vai pagar em cima o imposto de renda em cima do investimento, do rendimento, quer dizer. Você vai pagar o imposto de renda em cima do rendimento. Em cima do rendimento. Ou seja, da diferença de você começar a utilizar ele para mês que vem e daqui 2 anos, você ganha 7% a mais. Caramba, isso é 7% é muito, porque... E não estou falando sobre o rendimento. Ou seja, uma pessoa que tem 100 mil investido e ela vai pegar R$1.000, ou seja, ela vai pagar em cima de R$1.000, 7%. Nós estamos falando de R$70. Em cima de 10 mil, nós estamos falando de R$700 a mais. Caramba. Isso é a mais. R$700 é a metade da parcela de um carro. Exato. Hoje bom. É a academia que nós temos aqui na frente. Exato. Quase, né? Então, assim, é tudo isso que a gente tem que pensar. Então, só para poder finalizar essa questão do pós-fixado no Selic, é isso. Então, hoje você vai num banco, um CDB, 100% CDI. Quer dizer que ele vai pagar aquilo que o CDI está pagando. Eu quero um investimento que não tem imposto de renda. Tem hoje, graças a Deus. Caducou, estou falando aqui, graças a Deus, pensando em nós, né? Tinha um texto aí do governo que era uma medida provisória, que a medida provisória ela tem um prazo para ser votada pelo Congresso, se ela não votar, ela caduca e perde efeito. Né? Então iam tributar em 5%. Os aportes, não eram os rendimentos, era só o aporte das LCAs e das LCIs, que são a letra de crédito do agronegócio e a letra de crédito imobiliário. Ou seja, que investe em setores que fazem a economia movimentar, estão isentos de imposto de renda. E essa medida provisória era para começar a isentar quem aportasse. Porque existiam 2 coisas acontecendo. Aportar, no caso, quem saca ali o... Não, aportar. Ou seja, eu vou investir 100 mil, era 5 mil de imposto de renda. 5 mil de imposto de renda na LCI. Então, existem 2 coisas acontecendo no Congresso. É essa que aconteceu e a isenção do imposto de renda até 5 mil, que começou a tributar os dividendos também agora, acima de 50 mil. Então, eram 2 pautas que estavam acontecendo. Só que esse passou esse está passando no Congresso e provavelmente isso vai avançar.
Vai tributar os dividendos acima de 50 mil. É perigoso? É, porque está criando uma marca para poder baixar essa marca daqui para ali. Mas, enfim, a gente tem que acreditar que temos que pensar pelo lado positivo da pauta. Porque tanto... Eu estou falando desse assunto, eu estou entrando nessa pauta, porque tanto esquerda quanto direita, eu não gosto de entrar em coisas que tem duplo sentido. Né? Mas as duas bancadas aí, esquerda e direita, eles estão pensando em aplicar isenção até R$5.000. É ótimo isso para a população brasileira. R$5.000 hoje, a pessoa que ganha 5 mil, ela vai economizar R$312 só de imposto de renda. Se ela quiser investir isso, em 10 anos ela acumula um capital grande já. Então, em vez de ela pensar em pagar uma parcela nova, não, vai pagar dívida. Se não tiver dívida, vai investir. Então, essa pós-fixado, e aí a gente já está até entrando numa questão da macroeconomia, né? Para entender um pouquinho como funciona toda essa economia global, essa economia nacional, movimenta, né? Como que ela se movimenta, né? Então, assim, se a Selic está a 15%, por que a inflação ainda está tão alta, jamais perdurando? Então, a gente que está investindo, a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Né? Tem que saber fazer a leitura. Se nós vermos que o movimento do mercado vai fazer derrubar as taxas de juros, a gente tem que urgente começar a caminhar para uma renda variável. Porque quando as taxas de juros começarem a baixar, aí com certeza a renda variável. Mas você não pode mudar depois que as taxas de juros baixou, porque quem posicionou primeiro é tipo um barco, né? Agora tá todo mundo aqui desse lado da renda fixa, né? Tá todo mundo aqui. Aí você tá aqui, sozinho. Aí na hora que... Aí depois vai todo mundo, aí você já está posicionado aqui, faz hora, você tá. Toda essa diferença vai ficar no seu bolso. É por isso que eu falo na questão do pré-fixado. Então você vai para o pré-fixado hoje, que está pagando IPCA mais 5, IPCA mais 5. IPCA mais 5 era ano passado, IPCA mais 8, achei esses dias. Eu tenho na minha carteira IPCA mais 8. Caramba. Cara, IPCA mais 8 é muito. Eu tenho pré-fixado para 2035 IPCA mais 8. Isso quer dizer que daqui 10 anos o meu dinheiro vai estar tendo o poder de compra de hoje mais 8% ao ano. O meu dinheiro vai valer aquilo que eu tenho, é só uma parte que eu tenho. Né? Então o dinheiro, aquilo que está no IPCA mais 8, está fixado num benchmark que daqui 10 anos meu dinheiro vai estar valendo o poder de compra de hoje. Olha mais 8% ao ano. E como que você divide a sua carteira de investimento, Thiago? Você. Thiago. Não aquilo, eu gravo muito ensinando as pessoas comprando ações, essas coisas, mas não é o foco só comprar ações, é porque o intuito do canal é educacional. Então, se a pessoa pensar em comprar uma ação, ele vai entrar lá e vai ver como que eu comprei. Se a pessoa pensar em aplicar numa... eu gravei um short no meu canal, investindo R$1 no Nubank. Ou seja, quer dizer que dá para investir R$1, né? A minha carteira hoje, eu não estou pensando em aposentar agora. Então, a minha carteira não é procurando uma renda passiva. Agora, a minha carteira... Hoje, a minha carteira, eu não olhei hoje, mas ela está dando uma média de 140% do CDI. Ô, louco. Então, ela está muito acima. Já tem um bom tempo que ela está dando 140%, 122%. Esse dia com o tombo da Ambipar, né? Eu tenho ali uma fração, caiu ali 0,5%, mas nada que... Por isso que é importante a diversificação. Exato. Então eu sou bem diversificado. Eu tenho uma parte em ouro, eu tenho uma parte exposta no mercado internacional e o mercado internacional não é coisa de outro mundo não, tá? Hoje nós conseguimos investir em ETFs, aí o IVVB11, IVBB11, que ele replica o ICP 500, que é o índice americano, Coca-Cola, as 500 maiores empresas. E você pode comprar o IVBB11 aqui no Brasil, né, na B3. Sim. Então você consegue se expor. Eu não estou falando que eu tenho IVBB11, estou falando que você consegue, que é o mais simples de entender. Então eu tenho um pouco expostas internacional e tenho muita coisa em ações, né? Porque eu estou me posicionando agora em ações, porque eu sei que na hora que a taxa de juros cair, mas eu tenho muita coisa em renda fixa. Que nem eu disse, tem renda fixa pré-fixada hoje aí que está dando mais do que ouro. Exato. Então eu tenho muita coisa pré-fixada. A única coisa que eu não tenho na minha carteira particular, é criptomoedas, que eu não invisto ainda. E estou cometendo um erro, tá? Você que também assiste, você estuda aí. Só que eu estou sentindo um mercado muito inseguro. É muito instável, né? Muito instável. Então eu nem gravo. Eu gravo contando curiosidade. Contando o que Bitcoin, aconteceu. O cara que pagou 2 Bitcoin em uma pizza, aí eu conto curiosidade.
Mas eu ainda não vou entrar nesse tipo de pauta sobre as questões do... Ela é muito volátil. Não, eu não vou, até porque a pessoa colocar o dinheiro tudo numa criptomoeda e aí ela perdeu o dinheiro e fala, eu vi lá o Thiago fazendo, eu não vou fazer isso. E eu agora eu tô sendo sincero, eu não tenho na minha carteira particular criptomoeda, eu não tenho. Mas eu tenho investimento internacional e eu tenho ouro também. E ouro, você compra com Forex? Qual não, mercado? tudo é renda, tudo buy and hold, é investimento para longo prazo. Ah, entendi. É 2,5% em ouro só. Só 2,5%. Só 2,5%, mas é bastante, lá já representa bastante. E Tiagão, pegando esse gancho aqui que a gente já falou de macroeconomia, como que o brasileiro, saindo um pouquinho da parte de investimento, como que ele se atualiza de macroeconomia, cara? Porque agora ele já passou da fase do endividamento, ele já está investindo, agora ele já precisa entender um pouquinho de macroeconomia. Como faz essas leituras de notícias? Porque hoje a gente é bombardeado, né, claro, cara? Quer que eu vou pegar um gancho numa coisa legal que eu gravei esses dias sobre, olha só, a pessoa ela começa a estudar para poder investir. Aí ela compra ações do Banco do Brasil, ela compra um ETF. Eu falo que quem quer começar a investir, eu quero investir em ações, então eu vou lá e compro o BOVA11, que é a média dos 11 das maiores empresas brasileiras na Bolsa. E aí a pessoa começou a investir, o cara comprou lá, gastou R$150 e investiu. Na hora que ele começar a rolar lá, e ele está investindo e pesquisando, você sabe que o algoritmo das redes sociais, ela... Sim. Na hora que ele está rolando lá, a Bolsa caiu. Nossa, a Bolsa caiu. Só aparece Donald Trump no celular dele. Aí você olha, a Bolsa caiu. Bom, a Bolsa caiu, eu já entendo, porque caiu, tal, eu invisto ali. Eu estou vendido? Eu invisto no Banco do Brasil. Bom, eu estou investindo no Banco do Brasil, então eu tenho que acompanhar o Banco do Brasil. Sim. Bom, o agronegócio, agora o Banco do Brasil teve uma dificuldade muito grande esse ano por causa da inadimplência do agronegócio. Isso. Então, o cara que comprou Banco do Brasil, ele sabe disso. Então, na hora que qualquer notícia que fala de agronegócio, o agro, não sei o que, recorde, aí o cara já vai estar sabendo. Isso. Porque ele tem que investir em ações, ele pode até... A minha melhor sugestão é que o cara contrate um consultor e independente, para não acontecer o que aconteceu agora com a XP, né? Isso. O cara é independente. Exato. O cara contrata um consultor independente de corretoras, porque ele vai onde o produto dá maior rentabilidade com maior segurança para você. Ele não tem que vender o produto que a corretora quer que ele... Não, ele vai, clientes, ele vai onde o consultor, onde ele acha melhor lucro, retorno com segurança, Sim. né? Aí ele vai pesquisar sobre aquela ação, ele acaba entendendo um pouco de macroeconomia. Eu vou investir no setor elétrico. Automaticamente, na hora que eu começar a pesquisar sobre o setor elétrico, eu vou entender as leis, as empresas, os investimentos internacionais que está tendo no Brasil. Então, a pessoa ela começa a ter uma mentalidade diferente, ela começa a olhar as notícias com outros olhos. Absorver conteúdos diferentes. Ela começa a prestar atenção em coisas que importam mais para a carteira dela Exato. do que para o povo, para a fofoca. Ela vai começar a parar de prestar atenção em política, quando o político A, o político B fala alguma coisa, a não ser que for sobre determinado assunto, que usa as redes sociais para palco, ela vai começar a entender de macro. Isso é automático. Quando eu comecei a entender um pouco de macroeconomia, que eu não sou expert no assunto, mas eu consigo sentar com a roda na pessoa e debater sobre o assunto, diversos temas de macroeconômicos, por causa daquilo que eu estou estudando, por causa da minha carteira. Esse negócio de absorver conteúdo que estejam ligados ao que você está operando. Eu lembro que quando estourou a guerra da Ucrânia, cara, acho que foi do sábado pro domingo que estourou. Eu tava vendido em ouro, cara. Na minha operação deu até um gap. Eu fiquei, apreensivo para o mercado abrir no domingo. Cara, a hora que abriu, que tristeza. Você tava... Eu tava vendido. Você tava vendido, você tava fazendo day trade ou swing trade? Era né? day trade. Não, mas eu lembro uma vez quando estourou lembra quando estourou Brumadinho lá da Vale? Eu tava num curso, naquela época, acho que tem quase uns 8 anos. Tem uns 8 anos ou mais. Por aí, eu tava num curso de day trade. E a gente estava operando ao vivo, né? E aí tinha um colega meu aqui de Cuiabá, inclusive ele tava vendido no índice. Porque o que acontece? Quando você pega uma empresa igual Vale, igual Petrobras, por que o índice não deu tanto reflexo agora da Ambipar? Porque representa coisa minúscula, uma fraçãozinha da carteira. Mas Vale, Banco do Brasil, Petrobras, essas empresas, elas são empresas, vamos supor, Petrobras, 600 bilhões.
A Vale, se eu não me engano, agora eu não vou chutar, porque senão eu vou errar, mas é bilhões. São empresas de mais de 100, 200 bilhões. Então essas empresas, elas representam muito no índice, né? E o cara tava vendido no índice. E aí estourou a represa. Na hora que acordou, tava com um gap de quase 2.000 pontos no índice. E ele tava tendo lucro. Porque ele estava vendido, né? Nossa, então essas coisas, essas sortes, ou azar, né? Acontece. Azar ou sorte. Para comer de história, né? Se tava fazendo day trade, já tava errado. Passou de sexta para domingo. Assim, você pode até fazer day trade, mas faz assim, não vou recomendar para ninguém, mas se você quiser estudar, faz aí com uma fração pequena do seu material, né? Com um risco-retorno baixo. Um risco-retorno baixo. Risco. Para não fazer as cagadas que acontecem na vida. Mas todo mundo que parte para o mercado financeiro sem uma boa consultoria, sem um bom acompanhamento, ela tende a querer... A gente é levado por emoções, né, cara? E a querer ganhar muito. Eu sou assim, você deve ter dito. Eu tenho o meu dia D, né, de estar no day trade, de perder a entrada no apartamento, né? Mas tipo assim, é aquele negócio, né, cara? Se você tá seguindo alguma coisa... baseado ali no que você estudou, se você tem uma estratégia, está seguindo ela, com o risco-retorno que dói, mas não vai te matar, não vai machucar, mas não vai matar, tudo bem. Agora, quando você pegou o dinheiro ali de pagar a conta fim do mês, aí tá lá na operação, aí você compra a operação e quando você vê ela desce, aí o cara quer morrer do coração. Não, sim. Ó, essa carteira, essa Ambipar agora que deu semana passada, né? Todo esse cara, burburinho danado aí. Eu tenho um fundo que tem Ambipar. E aí... bem pouco, mas bem pouco mesmo. Aí, esse fundo, ele caiu 2%. O fundo caiu 2%. Só que não representou 0,5% na minha carteira. Então, quando acontece umas coisas dessas... o Banco do Brasil esses dias estava R$30. Eu estou posicionado em 1.000 ações do Banco do Brasil. Eu estava, né? Agora eu estou mais, porque caiu, eu comprei mais. Aí você falou que agora eu ia comprar. Eu peguei o princípio do Barsi, né? Exatamente. Tá barato, eu compro, tá caro, eu vendo. O Barsi fala assim, mas não tem uma crise nesse banco para derrubar essas ações? Tá aí, Barsi, né? Eu não sei, né? Um dia chegar... Ele deu a deixa, né? Deu a deixa, caiu. Ano passado o Barsi, mas insistiu nessa tese que tinha que ter uma crise, que o Banco do Brasil tava... Né, a bolha explodiu aí, uma hora. Cara, eu dormi R$30. Eu não olhei minha carteira, o preço da ação do Banco do Brasil. Eu fui lá meio-dia, R$22, R$24, se não me engano. Isso foi de um dia pro outro. Nossa, aí eu falei, cara do céu, será que vai cair mais? Aí eu esperei chegar em 19, aí eu comprei mais 350 ações. Agora tá 20, alguma coisa. Então, assim, tem todos esses percalços. Agora, o Banco do Brasil é uma empresa séria, é uma empresa consolidada no mercado. Existem os fatores, não é uma falta de administração da empresa, são fatores externos que estão influenciando nisso. E precificou uma coisa que aconteceu muito antes do momento. Então, a gente fica tranquilo. Que tem isso também, né? E não correu. E aí, variou na minha carteira? Variou, mas não variou 1%. O mercado financeiro é uma coisa louca, né, cara? As ações desvalorizaram 30%. Mas na minha carteira não representou nem 1%. Então, por isso que assim, a pessoa que está começando, ela tem que fazer a reserva de emergência e depois ir diversificando em vários ativos. Outra coisa, a pessoa que está começando, ela vai investir na reserva de emergência. Eu vou falar um negócio legal aqui, cara, que eu quero até gravar um conteúdo sobre isso. Existe um negócio que chama-se efeito psicológico. Você compra uma ação que ela está abaixo do que ela realmente vale. Vamos supor, a empresa vale isso e o custo da ação está aqui. Então, o risco de crescer muito rápido aqui é mais fácil. É mais fácil. Porque ela já atingiu aquele patamar. Mas pode não acontecer. Mas existe um negócio que chama-se dividendos, que é o lucro dividido pelos acionistas todos os meses. Isso. O cara quer ter um efeito psicológico na carteira dele para ficar positivo. Sabe o que ele faz? Pega e começa na renda variável pelos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários todos os meses pagam dividendos. Todos os meses pagam. Coloca um pouquinho, porque, cara, você tem lá 10 mil reais de fundo imobiliário, aqueles 10 mil vai te dar mais ou menos ali, 90% dos fundos pagam entre 0,9 e 1,2. Os fundos que eu tenho, eles pagam ali, mês passado, vamos supor, se eu não me engano, o Kinea pagou 1,13, né? Já livre de imposto de renda, né? Eu tenho Kinea, eu tenho MXRF11, eu tenho XP Malls, mas enfim, a pessoa pesquisa dividendos, lá. Né? Dividendos, né? Então, assim,
A pessoa quer ter um efeito psicológico na mente dele, porque ele está começando, compra um pouquinho de fundo imobiliário, porque todo mês vai pingar dinheiro. Exato, aí a hora que ele vê o dinheiro pingando, ele vai falar, poxa olha vida, só, cara, eu só comprei. É porque o fundo imobiliário ele não oscila tanto, nem para muito, nem para pouco, né? Então, assim, nem cai muito de ele preço. Não tem muita volatilidade. Não tem muita volatilidade. Então, você que é um cara novo, então você vai procurar um produto que tem alvos com maiores rentabilidades ali, valorização de preço. Mas você quer ter um efeito psicológico na sua carteira, compra fundo imobiliário que todo mês você vai ver. Cair o rendimento ali, você vai falar, caramba, vai ver o dinheiro pingando, resultado. Vai ver o resultado pingando. Aí você vai ficando mais animado. É uma dica, assim. E os fundos imobiliários estão muito em alta, né? Estão muito em alta. Estão muito em alta. E olha só, eu vou fazer uma deixa aqui. A taxa de juros está muito alto. Não tivemos IPOs aí há muito tempo na Bolsa, né? As empresas novas que estão surgindo no mercado, provavelmente alguma empresa de tecnologia, algum segmento desse tipo, elas estão aguardando as taxas de juros provavelmente baixar para fazer IPO, para captar mais, né? Mais dinheiro. Mais então, crédito, né? A pessoa aí começa a estudar um pouquinho sobre novas empresas. Eu não sei de nada ainda, né, nisso. Mas isso é tendência do mercado, né? A taxa de juros começa a baixar, o mercado tende a agir mais pelas rendas variáveis, pegar crédito ali e fazer IPO para poder... IPO é quando a empresa faz oferta pública, né? Isso, abre oferta capital. Pública na Bolsa de Valores. Então, provavelmente, eu não sei não. Então você diz isso porque as empresas, por exemplo, provavelmente quando ela entra no mercado de ações, né, ela entra desvalorizada, né? O pessoal começa a comprar... Barça comprou ações do Banco do Brasil a 70 centavos. Nossa Senhora. Esse tá feliz, né? Esse tá feliz, né? Então, se a empresa é nova, logicamente, ela é barata. Ela vai valorizando, então por isso que você fala de investir em empresas estuda o setor, né? Estuda. Por exemplo, vai lançar uma empresa de energia no Brasil. Aí você vai investir numa empresa solar ou numa empresa eólica. Entendi. Você vai tem tudo isso. Então você estuda o segmento, você estuda, faz comparações daquela empresa que vai fazer IPO. Principalmente voltado àquela que está fabricando um produto novo, não aquela que está comercializando. Entendi. Porque às vezes a empresa de varejo, ela quebra, mas o produto que ela vende não quebra, porque é um bom produto. Sim. Às vezes é uma má administração da empresa. A empresa que fabrica um bom produto, ela só tem que trocar o administrador. É o que acontece em várias empresas. Ou seja, ela tem um produto bom. Então, se você estudar uma empresa que tem um produto bom e vai fazer IPO na bolsa, o que você fala? Opa, vou começar a dar uma olhadinha nessa empresa. Dependendo do preço que ela sair aí, eu vou comprar. Você pega e se posiciona. Entendi. Era igual, mais ou menos parecido com o que aconteceu na época que eu operava com a NVIDIA, que estava uma super valorização da NVIDIA e o pessoal comprando NVIDIA, e na época o meu mentor falava, gente... Não vamos comprar, né? Mas a NVIDIA hoje é uma das maiores empresas da Bolsa. É uma das maiores da Bolsa. Uma das maiores empresas da Bolsa. A única empresa brasileira assim, que concorre com as gigantescas, com as Big Techs, né? É a Petrobras, né? Valor de mercado mais de 500 bilhões de reais. E voltando aqui para a nossa região, Mato Grosso. Operar commodities, Thiago. O pessoal opera, o que você tem a dizer sobre isso? Porque soja, você falou que não é de conhecer um pouco. Então, se o cara está no Mato Grosso, ele sabe se choveu, se os caras vão plantar, como é que foi a safra passada, se tem muito milho no mercado, se não tem, se os caras estão com o armazém cheio de milho para vender quando o preço estiver bom. Você entende um pouco desses mercados? Existem empresas que, vamos supor, que são empresas que comercializam os produtos, aí, as grandes empresas que comercializam esse tipo de produtos, né? Que estão na Bolsa, né? É um mercado bom, mas o cara tem que estar muito antenado. Ele tem que conhecer muito, né? Ele tem que conhecer muito. Quando eu estava em Brasília, que eu era diretor da companhia de abastecimento, da Conab, eu estava muito antenado. Então eu tinha condições, porque não é usar tráfico de informação, tráfico de influência, até porque existe como que fala? O termo de confidência, informações, e isso não estava na minha mão. Mas eu estava antenado no mercado, então eu sabia quando que o preço estava bom, eu sabia a expectativa, as projeções e a confiabilidade da informação sobre as projeções futuras dessas commodities. E eu acho que é um negócio muito injusto com quem produz isso. Né? Eu acho que é tirar muito de quem produz. Vamos supor, eu comprar uma saca de milho, que ainda que seja no mercado futuro,
a R$35, eu tô falando pro produtor que eu quero que ele se lasque. Exato. Putz, R$35, o custo, sei lá, da lavoura hoje tá 45, 50 por aí, hectares, né? Por aí, mais ou menos, 40. Eu tô falando de custo fixo. Isso aí tem 2 anos. Tô falando de custo fixo. Então, eu não me atento muito para esse tipo de mercado, eu não opero commodities, né? Então, mas eu sei que tem a galera que ganha muito dinheiro com essa prática aí. Mas eu não opero muito. Eu opero em empresas que são ligadas, que se movimentam com agronegócio. Por exemplo, a gente pode falar um pouquinho aqui de Banco do Brasil, porque é uma empresa do governo, né? Que é uma empresa, né, que tem participação do governo. Que assim, Banco do Brasil apresentou o relatório, inadimplência, agronegócio, mas nós sabemos que os fundamentos econômicos do Brasil são bons. Sim. Apesar do país estar passando por uma crise, né, de produção, tem a guerra que está influenciando em alguns produtos, em alguns insumos, os produtos para o Brasil, mas nós sabemos que tem um fator maior que influenciou na produção, tanto soja, milho, não importa, e o grão, né, que são os dois principais, soja e milho, que é o clima. A safra 23-24 foi um desastre. Foi um desastre. Ou seja, eu fiz uma visita no Rio Grande do Sul, o cara colher 20 sacas de soja. Então, nós estamos falando... O cara, vamos dizer assim, o custo era 50, ele está tendo 30 de prejuízo. 30 sacas de prejuízo. Mas eu sei que o clima, a sazonalidade das estações agora, elas estão acontecendo na hora certa. Pô, não teve seca severa esse ano. Então eu sei que o produtor vai tomar um fôlego, vai recuperar, e o cara ele tem patrimônio, ele tem terra, ele tem fazenda, ele tem vontade de trabalhar, então eu sei que ele vai pagar as dívidas dele. Ele tem, como que a gente fala, quando ele tem algo para poder fazer uma dívida? Ele tem garantia. Isso, garantia. Ele tem garantia. Exato. Então os fundamentos são bons, a questão do clima é bom, a questão da vontade de trabalhar, os mercados estão se abrindo, mais gente querendo comprar os produtos brasileiros. Então, Thiago, eu estudo agronegócio não para operar commodities, que eu não entendo da operação de commodities em si, de ir lá e comprar. Porque eu tenho essa questão interna minha que eu acho... Cara, eu vou falar para você, eu trabalhei no governo e eu acompanhava a produção de eu rodar na Bahia e ver gado caído de um lado do outro porque não tinha água para beber. Você imagina, não é para manter ele gordo, é para manter vivo. Cara, eu acho uma judiação demais quem se aproveita desse tipo de negócio. Mas é a vida. O comércio é oferta e demanda, né? Então, o cara que opera commodities, tem gente aqui no Mato Grosso que sabe muito disso, tá? Mas muito mesmo. Tem bolsas de mercadorias aqui que operam muito isso, inclusive faz comercialização com governos, com trades para exportação também. Tem muita gente que faz isso. Mas a questão, por exemplo, que eu peguei do Banco do Brasil. Então eu sei que um dos principais financiadores do agronegócio é o banco. E eu estudo a recuperação do mercado do agronegócio para poder pagar a conta de uma ação que eu tenho de uma empresa que financia o agro. Entendi. Você entendeu? Então, você não opera diretamente a commodity. Não, eu não opero a commodity, mas eu estudo para me entender os credores que dependem desse produto para poder receber o seu dinheiro lá na frente. Por exemplo, aqui, vendo a nossa conversa aqui, me atentei de uma coisa. Seria uma indicação para quem está começando operar no mercado brasileiro, porque o mercado internacional, né, cara, depende de um monte de coisa, principalmente do dólar, que é tudo anexado ao dólar. Então você tem, por exemplo, vou negociar soja. Putz, produtor, se ele vai produzir, o clima, é o valor do dólar, é tudo que envolve ao redor. Cara, negociar soja é um trem, porque eu acho que o produtor, a gente fala, o produtor ele é muito, como que se diz a pessoa quando ela é pejorativo? Ele é muito negativado, né? Mal visto, né? Mal visto. Quem entende a questão de commodities aqui é o Jonathan que está acompanhando a gente aqui, que ele acompanhou. Ele era diretor de gestão de risco no Ministério da Agricultura, então ele acompanhou muito essa questão, então ele entende muito disso, né? E trabalha com o seguro rural, ele está aqui acompanhando a gente. Então é muito difícil para o produtor. O cara coloca o dinheiro dele, o patrimônio dele na terra, acreditando numa previsão de tempo que já aconteceu, que pode não acontecer de novo, para poder ter o lucro na frente depois de 6 meses, depois de 5 meses. É muito difícil. O Brasil não é para amadores. O Mato Grosso é uma terra fértil, mas uma errada do clima, acabou, o cara quebra. E errada no clima que a gente fala, pessoal, por exemplo, setembro. Agora eu não sei quanto que está cortando o vazio sanitário ali, mas, por exemplo, 15 de setembro cortava o vazio sanitário. Então, o cara que produz algodão, automaticamente, a hora que terminou o vazio, ele era semente na terra. Se não choveu. Na poeira, na verdade. Era semente na poeira. Então, se choveu ou não choveu,
ele tem que plantar, porque senão ele perde o calendário de produção. Aí, por exemplo, produziu mais ou menos, choveu pouco. Aí quando chega a hora de colher, chuva. Chuva. Na hora de colher, isso aconteceu em 24 muito, cara. Exato. Cara, foi uma seca na hora de o cara colher, além de não ter produzido, na hora do grão ganhar peso mesmo ali, que é a hora que precisa de água para encher e tal. Sol. E aí, cadê a água? Não tinha água. Aí na hora que o pessoal foi colher, chuva. Aí chuva de novo. Então é um desafio muito grande ser produtor no Brasil. Tá, mas voltando por onde começar. Eu já falei que precisa primeiro da reserva de emergência. O cara que começa a estudar, ele vai entender tudo de uma vez só. Então, ele vai entender tudo de uma vez só, que eu falo, uma coisa vai pegando gancho a outra. O cara começa a entender de renda fixa, mas ele entende de dólar. Eu sei que tem títulos do Tesouro Americano que paga 5%, 6% ao ano. Mas vamos lá. 6% ao ano nos Estados Unidos e a valorização do dólar. Então, eu estou falando de dólar mais 6%. Exato. Porque uma coisa é comprar dólar. Para você que está ouvindo a gente agora, uma coisa é sei lá e só comprar o dólar. Exato. Numa casa de câmbio. Na casa de câmbio, numa corretora que trabalha com dólar, enfim. Na Venue, enfim, desse tipo. E outra coisa é você investir no mercado americano. Exato. E investir numa renda fixa do governo, porque tem as rendas fixas das empresas, empresariais, e aí você investe lá a 6% ao ano, mas você está esquecendo que tem o dólar, que pode valorizar também. E o dólar 3 anos, 4 anos, 5 anos atrás era outro dólar. A gente sempre fala que o dólar nunca vai passar dos 6. A gente falava que o dólar não ia passar dos 5. E nós também. Então a pessoa começa a estudar, ela vai querer investir em renda fixa, é do psicológico, ela vai querer investir em ações que dão valorização rápida. Isso é errado. Ontem eu estava falando com uma pessoa, mas e aí, eu vou comprar a 20, rapidão ela chega a 25? Falei, não, você não busca investir assim. É porque o cara tem um perfil agressivo. E se eu perder? Falei, então, o mesmo risco que tem para subir é o risco que tem para perder. Então você vai perder aquela quantidade que você está arriscando ali. Isso. O que eu estou disposto a perder para poder ganhar esse lucro? Então a pessoa ela tem que estudar, entender e começar pela renda fixa e ir aplicando aos poucos em renda variável. Ela vai sentindo o mercado andando para trás. Esse é o legal. Você sentir o mercado andando para trás com pouco dinheiro. Exato. Porque com bastante dinheiro. O mercado andando para trás com R$500 é diferente do mercado andando para trás com 100 mil. Exato. E eu já senti. O mercado andando para trás com 500 e já senti o mercado andando para trás. Dá vontade de tacar o computador pela janela, né, Thiago? Cara, por que eu não saí desse trem antes? Por que eu não saí dessa ação antes? Né? Por que eu não saí ontem? Alcançou o pico, mas e aí o olho... vai crescer mais um pouco. Então a pessoa ela tem que diversificar. Ela investiu na Petrobras esse mês, no mês que vem ela estuda um outro segmento, não vai investir numa outra empresa de petróleo. Ela investiu num financeiro, numa Itaú... Não, quando a gente fala em diferente, não é uma empresa do mesmo setor. Diferente. Por exemplo, é um outro segmento. Estou investindo em energia solar, estou investindo em Petrobras. Qual que é a melhor empresa num segmento diferente? Né? Eu gravei um vídeo lá comparando 6 empresas do setor elétrico. Empresa do setor elétrico, nem sempre a empresa que é a fornecedora é a empresa que está produzindo energia. Nem sempre, você entendeu? Sim. Então você faz uma comparação nesse setor. Você pode comprar Copel e pode comprar, sei lá, uma empresa que fabrica energia. Ele que distribui também, que Copel que distribui, a Neo Energia. Você pode comprar CEMIG, né, que produz, se eu não me engano, a CEMIG ela produz e distribui, se eu não me engano, agora eu não estou lembrado direito. Mas enfim, mas dentro do setor você compra uma ação, você vai diversificando os setores. Porque aí, quando um setor der errado, o outro setor está dando certo. Porque a gente fala assim, o país aí que quebrou, aí, que nós acompanhamos, que era um dos países mais ricos do mundo, é a Venezuela, aqui do lado, até nem parece que era um dos países mais... Por que a Venezuela quebrou? Porque só dependia do petróleo. Porque só dependia do petróleo. Na hora que o petróleo decaiu... E eu não vou falar de política, assim, mas eu tenho que pegar um gancho nessa fala. Eu acho que o Brasil nunca vai virar uma Venezuela, porque o Brasil ele é multimercado, né? Ela tem a industrialização de outros... Tem industrialização, tem petróleo, tem o agronegócio, tem os grãos, então tem várias coisas que influenciam muito. Então esse é um conceito meu. Né? Então a pessoa precisa diversificar o mercado. Ela precisa diversificar no mercado os investimentos dela. Esse é a dica de ouro. Diversificação. E, Thiago, vamos falar agora um pouquinho aqui, que a gente citou ele várias vezes aqui, do Pai Rico e Pai Pobre, né? Que é esse grande autor. E foi um dos que te deu esse gás no começo lá. O Pai Rico e o Pai Pobre foi um dos primeiros que você leu. Não, mas na hora de ampliar a carteira. Eu sou muito ruim para ler.
Eu peguei para ler mais, eu gosto de audiobook e tal, mas agora eu tô lendo. Agora eu tô tirando meus 20 minutos, 30 minutos do dia para ler e tal. Mas eu sou muito de ouvir. O Pai Rico, Pai Pobre mesmo, eu ouvi ele inteiro. Porque todo mundo, cara, que você conversa de mercado financeiro, conhece esse livro. Cara, mas eu vou falar para você. O cara que leu o Pai Rico, Pai Pobre, eu ouvi o Pai Rico, Pai Pobre. É disruptivo. É disruptivo. Você tem uma metanoia, que é a mudança de mente, assim. Cara, isso foi uma mudança de chave, principalmente na hora que ele fala da corrida dos ratos. Cara, isso é 99% da população brasileira. Né? A pessoa, ela trabalha para comer, ela trabalha para receber o dinheiro, para pagar a conta, para depois trabalhar de novo, para poder receber o dinheiro. Então ela tá no meio desse ciclo vicioso, só pensando, cara, agora eu preciso comprar um carro melhor, fazer um financiamento, aquela TV, aquele videogame. Tudo. Ela só trabalha para comprar passivos. Para consumir. Ela só trabalha para comprar passivos. Ela não trabalha. Então, na hora que você começa a entender que a pessoa... Vamos supor, existe diferença entre um cara que ganha 50 mil reais e um cara rico. Exato. O cara que ganha 50 mil por mês não quer dizer que ele vai ser um cara rico. Porque se ele parar, vamos supor, médicos são bons médicos, mas nem sempre são bons empresários. Exato. Né? Eu estou falando assim, não a maioria, mas tem muitos. O cara tem uma renda, ele contribui com o INSS e ele tem uma renda de 50, 60, 70 mil, o cara aposenta, ele tem que baixar lá embaixo o nível de vida, porque ele não construiu ativos durante a vida dele para poder ter aquele mesmo status ali. Padrão de vida. E na hora que eu vi no Pai Rico que você precisa construir patrimônio para o seu status atual, trabalhando e ganhando bem, que na hora que o seu dinheiro que você tem passivamente entrando na sua conta já paga tudo que você vive hoje bem pra caramba, aí é a hora de você parar de trabalhar. Falei, cara, eu não tô nem na metade disso ainda. Então eu preciso trabalhar mais. Então eu penso em novas fontes de renda. Então isso foi uma virada de chave assim, na minha mente para a questão de fazer escalar a questão dos investimentos. Sim. Pensar em fonte de rendas extra, procurar em trabalhar mais para poder investir na carteira para ver a carteira. Igual eu falei, eu sou viciado em comprar ações hoje. Eu gosto de ver o dinheiro. Bom, tem 10 mil ali, eu vou comprar. O que eu vou comprar? Então é tudo isso, né? Já pensando nos dividendos. Se eu comprar tanto, vai cair tanto de dividendo. Eu não penso em comprar um tênis novo, um relógio novo, um iPhone novo. Mas eu penso em comprar ações para carteira. Né? Então, é isso que te motiva, né, Thiago? Isso que motiva. Eu quero ver o negócio. Quanto que rendeu esse mês? Bom, rendeu só 5 mil. Mês que vem vai render 5.500, porque eu vou comprar mais ações. E não sei se você teve esse sentimento, mas eu tive o sentimento, cara, de pensar assim, tá, beleza, tô saindo das dívidas, tô estudando aqui para investir, mas se cair 50 mil na minha conta hoje, o que eu vou investir? Como eu vou investir esse dinheiro, né? Então, chega um momento que você tá tão perdido que você fala, cara, sei lá, tomara que não entra 50 mil aqui, porque se entrar eu vou gastar tudo. Mas daí chega quando você tá preparado, você fala, cara, se cantar 50 mil aqui eu vou investir nisso aqui, essa renda aqui. Então você já tem uma noção do que fazer com o dinheiro, porque senão... Uma outra dica de ouro para quem tá começando. Entrou um dinheiro desse, o dinheiro que ele investe não pode ser o dinheiro que ele movimenta. Aquele movimento é o que você fala que é o custo de vida da pessoa. Que ele tem ali é o dinheiro, a reserva dele para ele passar o cartão todo dia no débito, no crédito, enfim. Deixa separado. Abre uma conta numa corretora ou numa dessas fintechs aí. Deixa o dinheiro separado lá, porque se você vê ele todo dia, você vai gastar. Vai gastar dinheiro. Na hora que você apertar, eu sempre falo dentro de casa o seguinte, Luana, mas nem se de saúde. Eu falo, não. O dinheiro da saúde tem que estar na caixinha da saúde. Exato. Por isso que é o dinheiro da reserva de emergência. E outro, mesmo se você não gastar, o dinheiro vai desvalorizar, vai perder o valor de compra. Então, assim, o dinheiro da saúde é o dinheiro da saúde, o dinheiro da caixinha. O dinheiro de ajudar os outros é o dinheiro de ajudar os outros. Né? Eu não posso pegar porque, meu Deus do céu, caiu o teto da minha casa. Cadê a reserva de emergência para você? Agora teve uma chuva pesada lá na minha região. Cadê a reserva de emergência para você arrumar esse telhado que caiu, esse chuveiro que queimou? Não pode estar nos seus ativos ali que você está de renda variável. Né? Então tem que estar naquele dinheiro que é para isso. Bateu o carro. Cara, tá tudo bem, você tem uma reserva de emergência para isso. Exato. Agora bateu o carro, cadê minha reserva de emergência? Exato. Aí, cadê Porque a reserva de emergência ela é para isso. Ela é para emergência ruim e para emergência boa. Às vezes você faz um negócio. Eu gosto de contar uma história bíblica quando fala de reserva de emergência. José do Egito, já ouviu falar? Já. José do Egito. A gente fala assim que existe faraó antes de pré-José, existe faraó, riqueza de faraó pós-José. José fez reserva de emergência durante 7 anos, porque viriam 7 anos de seca, né, que ia secar. Só que aquela reserva que o José construiu, ele não foi só para poder suprir algo ruim que estava acontecendo. Os países em volta do Egito foram vender as suas terras mais baratas
Tanto que os irmãos dele vieram de outro lugar para poder entregar os seus patrimônios, os seus bens, ou seja, ele estava aproveitando o momento que estava ruim, comprando mais terras baratas e fazendo o Egito se tornar cada vez mais... Seguiu o conselho do Barsi. Sim. Estava fazendo o Egito se tornar uma nação cada vez mais poderosa, comprando terras, né? Provavelmente isso deve ter acontecido. Então a reserva de emergência também é para uma coisa boa, para você fazer um negócio bom, pra você comprar uma casa boa para você vender depois. Putz, apareceu um cara vendendo um carro super barato ali que você... Vai lá, checa a documentação, leva no onde tá barato porque o cara tá apertado mesmo. Porque é uma forma de investir também, né? Tem gente que é bom nisso, tá? Exato. E tem gente que é muito bom nisso. Né? O cara, uma casa de 300 mil, o cara quer desfazer porque ele tem que pagar uma dívida de 200 mil ali urgente. Cara, você, às vezes, no Pai Rico e Pai Pobre fala isso. Ele, né, do crédito inteligente, da dívida inteligente. Ele compra uma casa, ele nem pagou a casa e ele já vendeu a casa por um dinheiro. Ele conta essas histórias também. Então, a reserva de emergência é para isso. Para o período de vaca seca, de vacas magras, de escassez, e para o período também que precisar de uma oportunidade. Entendi. Cara... Tem que te agradecer por esse episódio, pelos conhecimentos. E acho que vamos ter que fazer mais alguns episódios aqui. Vamos pensar bem nisso, estruturar algo, porque esse público aí, cara, precisa desse conhecimento. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sabe que acho que é 90% das empresas quebram com 5 anos, e daí o pouquinho que sobra, daí com 10 anos eles dão conta de acabar com mais de 90%. Então, porque devido ao que a gente comentou desde o começo, educação financeira, que eu posso chamar de, como que eu falei antes, analfabetos financeiros, né, cara? Então, trazer esse conhecimento, tá falando sobre isso, martelando sobre esses assuntos sempre vai chegar uma hora que as pessoas vão despertar, né? E então, ter pessoas como você aqui no nosso podcast é sempre uma grande honra pra gente, sabe? Tá passando esse conhecimento. Eu aprendo muito com isso. Então, quero te agradecer mais uma vez. E eu quero que você deixe para essa câmera aqui, cara, aquele conselho que a pessoa que está assistindo aqui está esperando esse conselho do Thiago no fim do episódio. Você que é empresário, que nós estamos falando também com empreendedores aqui. Você que é uma pessoa que está passando por dificuldades, você que é uma pessoa que quer investir, estude a educação financeira. Quando eu digo você que é empresário também, porque você tem que aprender que o dinheiro que você faz na sua empresa não é seu. O dinheiro que você faz na sua empresa é da sua empresa. E o prolabore que você tira para você que é seu. Não é o dinheiro, o lucro da sua empresa que você vai investir em outros ativos. É o prolabore que você tem para você. E você que é uma pessoa física que quer aprender a investir, busque conhecimento. Vai lá, pegue um vídeo, compre livros bons, aí o Pai Rico e Pai Pobre, que a gente utilizou aqui para debater várias coisas. Assista conteúdos interessantes na internet nessa área. Pega aí um dia da semana, estuda um dia sobre ações, um dia sobre tesouro direto, um dia sobre renda fixa, um dia sobre como conseguir renda extra. Eu tenho certeza que você vai ter a mente melhor, você vai estar acima mais do que 50% da população. Você vai ser uma pessoa diferente, vai começar a ver o dinheiro com outros olhos. E procure sempre aí colocar o pé no chão, buscar a Deus também, que nós aqui nós somos cristãos, nós temos que dar esse conselho para as pessoas, que Deus vai te dar o entendimento e vai te dar aí o foco para você conseguir sair da situação que você está. E busque estudar e lembre-se sempre, deixa eu arrumar o microfone aqui para falar isso, e lembre-se sempre, é de grão em grão, é de tijolo em tijolo que se constrói um prédio. Ninguém começa o prédio pelo teto, primeiro começa com o alicerce. Não vá querer construir um prédio em laje de favela, mas sim em fundações sólidas, porque você vai construir o seu patrimônio, a sua renda passiva, e eu tenho certeza que você vai conseguir sair de onde você está para um nível maior. Seja para ele qual for, seja por causa de um sonho de comprar uma casa própria, seja por causa de fazer uma viagem, seja por causa de comprar aquela moto que você tanto quer, planeje, porque só assim você vai conseguir isso de uma forma mais eficaz e com mais abundância. E como que faz para te encontrar, Thiagão? Curso, você também já passa o pessoal aí, se tiver, não, pro pessoal. O curso não tem curso, a ideia é levar conhecimento de graça, por enquanto, né? Quem sabe, as pessoas estão pedindo muito um curso, porque você fala conhecimentos isolados aí, só que as pessoas estão pedindo um curso. Tanto que semana que vem nós vamos ter um curso lá na Videira, lá em Arenápolis, voltado para a educação financeira, as pessoas já estão buscando bastante, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo, sobre crédito inteligente. Olha só, a gente não falou quase nada aqui. Exato, por isso que eu falei, tem que ter mais episódio. Falamos um tipo de tesouro direto, não falamos nem ainda o pulo do gato, né?
Mas nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. O YouTube é onde eu posto as principais coisas, os vídeos completos. É Thiago Santos, o investidor. Por que investidor? Porque eu invisto meu dinheiro. Então eu já invisto e eu sei o caminho para poder investir de uma forma mais consistente. No Instagram, Thiago Santos, o investidor. E no TikTok, Thiago Santos, o investidor. Tudo. Inclusive, a gente vai deixar aqui na legenda para vocês acompanharem ele lá e continuar crescendo esse YouTube desse menino. Já tá com 10 mil para chegar em 20, 50, 100 é logo, né, Thiago? Quem sabe aí a gente chegar a 100 mil inscritos um dia na vida. Quem sabe já vai virar um ativo aí, né? Quem sabe vira um ativo, não sei. Por enquanto está sendo passivo não, porque é bom investir na vida das pessoas. Exato. É o tempo que você tira para investir na... Tá plantando, né? E outra coisa, vou deixar mais uma deixa. Quando você começa a estudar educação financeira, você se torna uma pessoa mais generosa. Generosa no tempo, generosa nos seus patrimônios, generosa em tudo na sua vida. Então, estude educação financeira que você vai ter uma mudança de vida fantástica. Valeu, pessoal. É isso aí. Agradecer a vocês, esse nosso público aí, ó. Ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, segue o Thiagão lá, se inscreve no canal dele e envia esse episódio aí para quem você achar interessante, aquele amigo que está precisando mudar de vida, família, enfim. Envie esse episódio porque ele é de extrema importância. E mais uma vez agradecer a vocês, ao Thiago. Fiquem com Deus, pessoal. Amém.